Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E eu sou o Wagner Júnior. Eu sou o Alisson. E hoje nós estamos aqui com Bruno Teixeira. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo espaço. Obrigado aí por estar abrindo espaço para a gente estar falando um pouco aí sobre futebol e outras coisas, né? Eu gosto de futebol. Bruno, antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Segue Fibras. Segue Fibras aí que entrou com parceria aqui com o nosso podcast, eles têm contribuído muito. Enfim, a internet nossa aqui do estúdio, a internet da minha casa, que o estúdio é acoplado à minha casa aqui, Segue Fibras, sensacional. Nossos vídeos são vídeos gravados, então eu preciso de um upload muito bom para fazer subir no YouTube. E, sinceramente, quando a gente conectou a internet aqui, eles instalaram e os últimos vídeos que nós fizemos, o teste, sobe muito rápido para o YouTube, então é uma internet de qualidade. E, na verdade, como diz o slogan deles, é muito mais que internet. Então, Segue Fibras, Henrique, Júlio, o Jason, aquele abraço para vocês. E gratidão aí por acreditar no nosso projeto aí. E nosso jabá de sempre, né, Alisson? Segurendia.podcast. Curte lá, galera, dá aquele feedback, não custa nada. Exatamente, ajuda a gente lá. Nós temos nos esforçado muito para trazer convidados especiais como o nosso convidado de hoje. E cada curtida, cada compartilhamento que vocês fazem, seja no YouTube, no WhatsApp, envia para aquele amigo seu, isso fortalece o nosso trabalho e nos incentiva a continuar. Então, eu peço para você que continue nos ajudando e agradeço você que já está inscrito. Se você não é só clicar no botãozinho inscrever-se aí, é de graça e você vai estar apoiando nosso trabalho e consumindo um conteúdo de qualidade, um conteúdo que agrega, contando histórias de pessoas de Cáceres, enfim, enriquecendo aí nosso conhecimento. Isso aí. Beleza? Sem mais jabá, vamos ao que nos interessa. Bruno Teixeira, rapaz, que honra tê-lo aqui. A gente estava até brincando aqui, né? A sua trajetória aí teve uma mudança, né, bem legal brusca, aí, bem brusca. Mas vamos começar pelo começo, que é ótimo, né? Essa redundância aí. Começar pelo começo? É ótimo. Conta pra nós aí, quem que é Bruno Teixeira? Rapaz, começar pelo começo eu vinha me perguntando, né? Que eu assisti alguns podcasts de vocês e sempre tem essa pergunta da gente se definir. Uhum. Wagner, assim, a minha trajetória, talvez algumas pessoas que estejam assistindo o podcast nesse momento vão se perguntar, né? Treinador? Treinador, porque muitas pessoas aqui da cidade, principalmente aqui de Cáceres, me conhecem como contador ou como professor ali na Unemate, né? Onde eu pude atuar por um tempo. Mas sou uma pessoa assim simples, bem de origem humilde. Eu nasci na região aqui de zona rural. Nasci em Cáceres, né? Uhum. Nasci aqui no Hospital São Luís, né? Até não sei se já funciona ainda. Mas nasci aqui e cresci na zona rural, aqui no distrito de Vila Aparecida. Não sei se vocês conhecem. Sim. Uns 50 quilômetros daqui. Ali eu morei até uns 16 anos de idade, né? Ali meus pais tinham um sítio ali, minha mãe tinha uma loja de roupa. E ali a gente teve uma infância de quem mora em zona rural, sabe como é. Trabalhar na roça, cuidar de gado, enfim. Foi bem, não é nem por opção, né? Porque é a única coisa que tinha para se fazer ali na época. Estudamos ali também, né, em Vila Aparecida, e no segundo ano do ensino médio eu me mudei para Cáceres. Aí fiz escola agrícola, hoje é IFMT, fiz o terceiro ano lá, terminei o terceiro ano e aí passei no vestibular para contabilidade, ciências contábeis. E aí me formei em contabilidade, desde então, me formei em 2009, e aí desde então um ano ali após me formar, eu consegui concretizar um sonho de início de faculdade ali com um amigo meu, com o Edson, de abrir um escritório de contabilidade. E esse escritório a gente abriu ali após eu ter trabalhado uns 5 anos no escritório Gama Contabilidade, do Antônio Carlos. E aí depois de me formar, tive essa possibilidade, abri o escritório.
Esse escritório existe até hoje. Ele se chama ALB Contabilidade. Foi um acrônimo ali de Alice, Letícia e Bruno. Uhum. E quando eu fui embora daqui de Cáceres, eu vendi, né? O pessoal pediu para manter o nome, eu não vi problema nenhum, então ele existe até hoje. O que é um orgulho para mim muito grande, sabe? Eu consegui, assim, de alguma forma, deixar alguma coisa material, né? Então, eu me mudei de Cáceres em 2018 e já tinha começado uma startup lá em 2016, mais ou menos. Essa startup existe, né, até hoje. Você se mudou, em 2018 você se mudou? Mudei para Cuiabá. Para Cuiabá. Mudei para Cuiabá com a minha esposa, né? A gente foi embora aqui de Cáceres, aí eu vendi o escritório que pôde aí de alguma forma proporcionar eu começar a vida em outro lugar, né? Então eu saí aí em um prazo de 15 anos, eu saí de Vila Aparecida e fui para Cuiabá. Né? E então Cáceres é muito especial na minha vida, principalmente porque eu sou cacerense de nascimento. Aqui eu me casei, aqui eu formei a minha família e consegui aí estruturar a minha vida para que eu pudesse aí viver um sonho que se tornou realidade hoje, que é o futebol. Bem resumido, é isso. Caramba, mas de contabilidade para futebol, né? Mas deixa eu te perguntar, e como que foi essa decisão primeiro de contabilidade, né? Bom, a gente sempre fala, né? O que você quer ser quando você crescer? Quando você era criança, a pessoa perguntava, Bruno, o que você quer ser quando você falava, eu quero ser treinador de futebol ou quero ser contador? Ou nenhum dos dois? Ah, cara, eu queria ser médico. Ali a minha mãe queria que eu fosse médico. Enfim, era um sonho dela, né? Hoje ela não tá mais presente, né? Ela faleceu tem 12 anos já. E o sonho, acho que de todo pai hoje, né? Assim, antigamente, né? Era que o filho fosse doutor, né? Hoje o doutor poderia ser um juiz, um advogado, um médico. E eu, sinceramente, quando eu fiz o vestibular, eu sabia o que eu não queria. Eu não queria dar aula. Eu tinha assim isso, né? Quando eu fui fazer a inscrição para o vestibular, à época, a Unemat não tinha inscrição pela internet. Até porque em 2003 ali, a internet ainda vinha bem capengando, né? Vinha com muita dificuldade. E a gente tinha que fazer a inscrição para o vestibular lá na Unemat. Tinha alguns outros pontos, né? E aí eu fui lá, a menina me perguntou, tava lá fazendo a inscrição, né? Você quer qual curso? E eu te juro, não fazia ideia. Não fazia ideia. Né? Eu só falei para ela, olha, eu não quero dar aula. O que tem aí que não dá aula? Olha, tem agronomia. Eu falei, agronomia não, que eu, cara, saí da roça, eu não quero voltar para a roça. Aí, tem enfermagem. Não consigo, não me dou bem com a área de saúde. Tem direito. Aí direito acho que era o dia todo, alguma coisa assim. Aí ela falou assim, tem ciências contábeis. Eu falei, cara, esse nome é bonito, né? Ciências contábeis. Eu falei, acho que eu vou fazer isso aí. E aí escolhi ciências contábeis. E aí, como eu tive uma boa formação no terceiro ano lá na escola agrícola, professores eram excelentes, né? A estrutura lá é muito boa, né? Eu consegui passar no vestibular por conta do terceiro ano que eu fiz lá na escola agrícola, porque o meu ensino médio, assim, ele foi bem... Eu não vou falar que foi fraco, eu tive bons professores, mas a escola lá não tinha tanto recurso. Os professores, às vezes o professor de uma disciplina, ele dava uma aula de outra disciplina, né? O professor formado em História dava aula de Biologia, tinha muito isso, né? Não sei se tem ainda hoje. E aí passei no vestibular, fiz a faculdade, demorei um pouquinho para me formar. Desde o primeiro semestre eu trabalhava, comecei a trabalhar como office boy. E aí sempre ali buscando, né? Sempre esforço que eu fazia ali. Pra você ter uma ideia, eu não conhecia a cidade. Não sabia. Se você me deixasse ali na Praça Barão e falasse, vai no Banco do Brasil, eu não sabia ir. Olha aí. E quando eu fui contratar, eu nunca falei isso ao vivo, né? Mas, ou gravado, né? Mas quando eu fui para a vaga de office boy, o meu chefe lá na época me perguntou, né? Você conhece a cidade? Eu falei, conheço. O negócio é entrar, depois conheço, aprende. Tranquilo, aprende, isso aí não é problema. E era de bicicleta, né? E eu me lembro até hoje, era para eu fazer um depósito, o escritório era ali na Coab Velha. Eu saí dali da Coab Velha, fui perguntando onde fica o banco,
E aí fui me achando ali, fui conhecendo a cidade nesse emprego. Então esse emprego aí me permitiu conhecer bem a cidade de Cáceres. E aí fui, né? Trabalhei esse tempo todo ali e sempre com aquele sonho de ter um escritório. Porque aí quando eu entrei na faculdade eu entendi o que era ciências contábeis. Né? Que aí o bicho pegou. Se tivesse falado contabilidade teria sido mais fácil. Né? E aí comecei a gostar, comecei a ver que o negócio é bom, que dá dinheiro, que eu conseguiria ali ganhar um dinheiro por um trabalho, né? Porque até então, a gente, na zona rural, a gente não conhece muito o dinheiro. A gente sabe, a gente trabalha muito, a gente... na época, né? Hoje, não sei se fazem muito isso, mas na época a gente plantava roça todo ano. Roça de milho, roça de arroz, roça de feijão. Era muita fartura, né? Mas era pouco dinheiro. E o meu primeiro assim, salário que eu recebi aqui em Cáceres, na época o salário mínimo era R$260. E eu ganhava meio salário porque eu trabalhava meio período. Então, o meu primeiro salário de R$130 ali foi uma maravilha. Eu passei na Mercearia Cruz ali, comprei uns bombons, umas pipoca doce, umas porcariadas lá e fui para casa todo feliz, né? Aí depois comecei a ter que pagar aluguel, porque eu tinha essa noção, né? Meus pais sempre me ajudaram na faculdade, mas tinham as dificuldades deles. Então, eu entendia que o meu salário tinha que ser para me manter. Aí a gente morava um irmão meu. São em quantos irmãos? A gente hoje somos em 4 irmãos. 4 irmãos. 4 irmãos. Tem o Adriano, que é o mais velho, o Juan, que é o do meio, e o Gustavo, que é o mais novo. Né? E ali a gente morou no começo, eu e meu irmão mais velho, o Adriano, um primo meu e um outro amigo, numa kitnet. A gente dividia as contas, né? Aí quando não dava ali o dinheiro, o pai ajudava de alguma forma, a mãe ajudava. E aí eu lembro que a minha autonomia financeira mesmo, ela veio ali em 2005, mais ou menos. Que aí eu não precisava mais dos meus pais para nada, né? Então, eu pagava as minhas contas, isso eu acho que eu tinha ali 20 anos, né? 19 para 20 anos. Então, a minha autonomia financeira veio nesse momento aí, que foi um marco para nossa família, principalmente, porque eu fui da família, assim, do meu avô paterno. Eu fui o primeiro neto a me formar. Na verdade, foi eu e um primo meu. Ele se formou em enfermagem e eu me formei em contabilidade. Então, a gente foi os primeiros da linhagem do meu avô paterno a fazer uma faculdade. Isso marca. Meus pais não puderam, né? E a minha mãe, ela sempre teve isso, né? Que a gente tinha que estudar, que tinha que fazer uma faculdade. Então, isso foi muito forte. Representou muito para mim na época, né? A minha formatura foi muito, assim, muito legal. Porque é como se eu pudesse entregar para os meus pais algo, assim, uma missão muito legal. Porque eles não conseguiram, né? Infelizmente. E a gente já teve essa oportunidade e eu consegui entregar aquilo, né? Foi uma festa, assim, muito legal. Muito forte isso aí. E foi muito importante isso para mim. Então, a contabilidade para mim, além de tudo, né, teve essa condição de quebrar uma barreira, de quebrar um ciclo. Que a minha mãe, por exemplo, ela foi professora, só que ela só estudou até a 4ª série. Na época, ela dava aula com a 4ª série. Né? Então, estou falando lá de 1980, 1975, por aí. Então foi muito legal, foi muito bacana esse episódio aí da minha vida. Caramba. E daí, em 2018, você foi para Cuiabá. Isso. Aí, aqui, né, o meu escritório, eu abri ele. Inicialmente, a gente comprou um escritório, na verdade. E depois que você formou, já? Isso. Ou teve um tempo ainda? Então, quando eu me formei, eu tive outros 3 empregos, né? Eu trabalhei aí em um ano, eu trabalhei em 3 lugares diferentes. E nos 3 eu pedi demissão. Nos 3 lugares eu pedi demissão porque... Tudo contabilidade. Uma foi uma... Rapaz, tá frio aqui. Não sei se vocês estão com esse frio também. Pode baixar para nós, hein? Todos na área administrativa. Uma eu trabalhei como auxiliar administrativo numa empresa de peças aqui. E na outra eu trabalhei num escritório de contabilidade. E numa outra eu trabalhei aqui numa empresa que vende motos. Então foi nesse período de um ano eu trabalhei. E eu assim, motivo de eu pedir demissão não era nem por conta da condição da empresa, nada. É porque eu não me via como funcionário. Eu não conseguia me enxergar
trabalhando para alguém, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um foco, né? Que era ter o meu negócio. Eu tive alguns negócios já na minha vida, alguns empreendimentos. Eu quebrei um monte de vezes já. Eu falo assim, meu primeiro negócio foi lá em Vila Aparecida, meu primeiro empreendimento. Eu tinha uma empresa de limpeza urbana. Como que é isso? Empresa de... Como é que é? Limpeza urbana. Eu carpia lote lá Começou assim, quando a gente trabalha na roça, você desenvolve algumas habilidades, né? Enxada ali, foice. E algumas pessoas, assim, elas tinham ali um emprego e elas tinham uma remuneração, elas conseguiam, às vezes, pagar para uma outra pessoa fazer um serviço que era delas, né? Às vezes por um exemplo, serviço mais pesado. É muito comum você limpar um lote. Você carpia, hoje não, a gente roça uma grama, né? Mas lá os lotes eram bem grandes. Então, às vezes a pessoa, uma tia minha, por exemplo, que ela na época ela não era casada, né? Então ela tinha que alguém limpar o lote para ela. E eu tava, acho que ali com uns 11, 12 anos de idade. E um dia lá, tô precisando de alguém para limpar o lote e tal. Aí eu não tinha muito assim, 12 anos de idade, né? A gente ainda tá bem novo, né? E aí eu comecei, carpi o lote dela ali, ficou bem mal carpido, assim, bem ruim. Tadinha, ela pagava na época R$10 para carpir o lote. Eu tô falando isso aí, gente, tô falando de 1990 e alguma coisa, tá? R$10 era dinheiro. R$10 era muito dinheiro. E ali comecei esse negócio, falei, rapaz, a gente ganha dinheiro por fazer um serviço, né? E aí comecei, carpi o lote da minha tia, de uma outra tia, daqui a pouco de uma outra pessoa que queria contratar o serviço. E então esse foi o meu primeiro negócio. Começou, né, a empreender cedo. Eu comecei a entender esse valor trabalho ali pelo dinheiro bem cedo, né? E aí, nesse período ali, com 13 anos de idade, eu comecei a ajudar já meu pai no sítio, né? Os meus 2 irmãos mais velhos, eles começaram um pouco mais cedo. E aí eu comecei também. Aí você aprende ali a tirar leite, você aprende a cuidar do gado, você aprende... Aí começa a roçar um pasto, você tem que cuidar de uma cerca. Então, meu pai, ele sempre ensinou a gente a trabalhar. Ele sempre ensinou a gente a fazer as coisas de sítio, né? E a gente se alternava. Estudo e trabalhar. Então, na época eu fazia o ensino fundamental de manhã e trabalhava à tarde. Se eu estudasse à tarde, trabalhava pela manhã. E aí, quando eu passei a fazer o ensino médio à noite, aí a gente trabalhava durante o dia todo, estudava à noite, não matou ninguém, né? Mas aí esse foi o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, né? Aí não deu muito certo porque a escala não é muito boa, né? O lugar já era pequeno, então o lote que eu carpia hoje, eu ia carpir daqui 6 meses de novo. Então não foi um bom empreendimento, né? Mas começou. Aí eu ajudava ali, vizinho da nossa casa ali tinha uma marcenaria. Aí de vez em quando o pessoal lá precisava contratar alguém para lixar ali um móvel, para passar uma seladora, enfim, e ali a gente foi trabalhando. Numa época eu fazia banquinho para vender. Eu aprendi a fazer banquinho, né? Um marceneiro lá fazia trabalho perigoso. Eu fazia o banquinho e vendia, também não deu muito certo, porque os primeiros que eu vendi eu não recebi. Vixe! Mas aí você vai aprendendo, você vai desenvolvendo habilidade. Então, para mim, quando eu vim trabalhar de office boy aqui em Cáceres, eu entrava meio-dia e saía 6 horas da tarde, foi muito fácil, porque assim, eu já tinha feito muito serviço pior que aquilo. E às vezes alguns colegas meus, eles reclamavam. Eles falavam, cara, nossa, você vai ficar trabalhando nisso aí, vai estudar, você não precisa disso. Eu falava, cara, isso aqui é muito tranquilo. Andar de bicicleta o dia inteiro, só entregando documento, é muito Sei fácil. Sei bem como é isso. Né? E era um sol, e Cáceres tem um sol escaldante. Isso aqui tem uma história também. Assim, né? E é legal porque, assim, pra mim era muito fácil. Né? O meu irmão, por exemplo, o Juan, ele trabalha na Empor hoje, ele começou, o primeiro emprego dele foi como frentista. E é um trabalho muito difícil ali, né? Você acha pessoas muito mal educadas ali, que acha porque a pessoa é frentista tem que... É menos, enfim. E como office boy era muito tranquilo, a gente também encarava muito tudo numa boa, né? E
E assim, não é que eu sou acima da média, ou que eu pensava acima da média de ninguém, não. Mas eu falava, cara, eu vou ser o melhor office boy dessa cidade. Show, E tinha isso, sabe? Assim, a gente se encontrava os office boys ali no banco e a gente ficava conversando. E aí, como é que tá lá? Como é que tá? Não sei o que. Entregou com os documentos hoje, visitou com os clientes, não sei o que. E a gente ficava conversando. Cara, entreguei 10 documentos hoje de manhã. Não, mentira, não tem como. Eu falei, não, entreguei 10 e à tarde vou entregar mais uns 15, não sei o que. Então, aí rola isso, sabe? Eu sempre fiquei, cara, eu vou ser o melhor office boy. Entregava tudo assim com pontualidade, tudo certinho. Fazia o meu roteiro. Antes de sair do escritório, eu ficava meia Planejamento hora. ali. Planejamento, ó, vou passar em tal lugar. A gente tinha um cliente que era ali na BR, aqui na HR Guinchos, deve existir até hoje. E o outro era lá no pé da ponte, o Mineiro. Diferencinha. Eu saía dali, lá do centro, vinha aqui, passava a BR inteirinha nesse lugar e fazia o trajeto certinho para eu não ir 2 vezes no mesmo lugar, né? De forma desnecessária. E aí depois de office boy fui arquivista. Fui o melhor arquivista, tenho certeza disso. Eu fui o melhor arquivista de Cáceres. Aí. E, inclusive, dali nasceu um software que a gente tem hoje, né? Mas isso é uma outra história. E depois de arquivista, eu fui auxiliar contábil. Depois de auxiliar contábil, eu cheguei a ser ali a pessoa que apurava os impostos e tudo. Então, do escritório de contabilidade, eu fiz tudo o que tem para ser feito. Desde o office boy até o dono do escritório. Então literalmente. Foi o que facilitou muito para mim, assim, né, comprar escritório e modéstia à parte, a gente teve sucesso nesse empreendimento. Né? A decisão de me mudar para Cuiabá foi uma escolha mesmo. Foi uma escolha de realmente mudar daqui de Cáceres para tentar algo, né? A gente sabe que é uma capital que te oferece muito mais coisas, né? Muito mais oportunidades. E para mim que estava com uma startup, eu sabia que ele era o caminho. Né? E você falando da startup, que ano que foi essa decisão? Cara, ela foi idealizada ali em 2013, 2014. Porque eu me incomodava com muita coisa que eu fazia manual. Então eu sempre buscava sobre tecnologia. Eu pesquisava o que dá para ficar mais fácil, né? Do jeito que a gente faz hoje. Então, ali nasceu essa coceirinha, assim, vamos falar. Eu perguntei porque a gente que está na área do seguro, a gente tem, vamos dizer assim, chamar de dores, né? Eu acho que na contabilidade também. Né? A questão, por exemplo, coisas que você faz manual, na planilha, nós estávamos até comentando, né, Wagner? Com o Lucas André, sobre essas dores. E aí, a startup no mercado de seguro, elas são... fundamental, né, para tá dando agilidade nesses processos, né, e modernizando, né. E a sua era do quê? Do que você idealizou? Eu descobri assim que a gente tinha uma startup em 2016. A ideia ela surgiu lá atrás, lá em 2014, 2013, mais ou menos. Eu lembro até hoje aquele 7-1, né, foi bem. Aquele 7-1 da Alemanha. Isso é um marco temporal, né? É verdade. Se a gente falar de 2014, foi quando? Antes foi e depois do 7-1, né? Então, me lembro muito bem. A gente já tinha um escritório ali. Então, foi nesse incômodo. Até, para você ter uma ideia, tudo que o governo decide mudar ou não hoje, afeta primeiro os contadores. Né? Porque, vamos Temos mudar agora a reforma tributária. Reforma tributária. Os contadores devem estar perdendo os cabelos nesse momento. Né? Então, tudo afeta a contabilidade primeiro. Então, os contadores eles têm que, de uma forma forçada, eles têm que se obrigar a se adequar. Né? SPED fiscal, e-social, enfim. E a gente tem que ter isso, senão você morre. Né? O contador, principalmente, porque tudo vai primeiro nele. Né? Porque ele tem que fechar o imposto de renda, ele tem que fazer o imposto. Então, você tem que ter isso dentro de você. Se você não tiver, você morre no mercado e ponto final. E qualquer dúvida, o cliente vai no contador, né? Vai no contador. O que mudou? Ele pergunta pro contador primeiro. Então, a gente tem que estar muito por dentro. Antenado. Né? Tem que estar antenado. E aí, pesquisava. E eu vi que uma coisa assim, que a contabilidade, para mim, Bruno, né? Para outros contadores talvez não era escalável. Eu não conseguiria ganhar muito dinheiro trabalhando com contabilidade. Né? Eu conseguiria sim ter uma vida boa, trabalhar, né? Ter funcionários e tal. Mas eu não conseguiria escalar da forma que eu imaginava. E naquele momento, 2014, 2015, eu comecei a mudar a minha trajetória para startup. Né? Eu sabia que eu poderia ter muitos clientes me pagando pouco na startup, né? Um volume muito grande, eu conseguiria atender muito mais pessoas
do que tendo um escritório de contabilidade. Mas algo que você não teria limite, né? Exatamente. Eu falo que assim, a gente vende hoje um produto que não tem estoque. O estoque dele é ilimitado, né? É diferente de você atender cliente na contabilidade que você tem um número X. Eu reparei a hora que você chegou, ainda é a mesma... É a mesma. É o mesmo nome, tudo, né? Eu falo que hoje é a empresa que me patrocina. Qual que é? Pode falar. É a Six Tecnologia. A Six Tecnologia. E o nome também foi bem criativo, assim, bem... Qual que é a ideia? Hoje quem toca ela eu e meu irmão, né, Gustavo. E na hora de dar o nome lá, a gente não sabia, cara, que nome a gente vai colocar, que nome. Eu falei, cara, não sei. Na época eu não era casado ainda, né? E a gente decidiu, falou, nós somos em 6 na nossa família, né? Somos os 4 irmãos, meu pai e minha mãe. Bota 6, Startup 6 aí. Aí Six. Aí eu falei, não, 6 vai ficar muito português, vamos colocar um nome em inglês aí, que na época ainda, né? Muita moda em inglês. Bota Six aí. Colocamos Six e ficou. Tá até hoje, né? Legal. Ninguém nunca reclamou, tá isso ainda, né? A gente tem alguns produtos ali dentro, então a decisão foi essa. E aí até hoje a gente tem alguns produtos aí que estão no mercado já há uns 4, 5 anos, né? Vem ganhando escala. E eu falo muito que é uma coisa que pôde proporcionar para mim viver algumas coisas que eu com o escritório não vivenciaria. Eventos em São Paulo, eventos em Brasília, eventos em Curitiba, que aí você vai lá ver um pouco o que está acontecendo. E com seguro não é diferente, né? Sim. Você tem que estar vendo o que está acontecendo no mundo aí para se antenar. E aí abriu bastante a minha mente, principalmente para saber que daqui de Cáceres ia ser muito difícil mudar o mundo. Por quê? Porque que o ecossistema não existia, né? Hoje já tem o RISC aqui na Unemat, né? Que propõe fomenta isso, né? Tem o Sebrae agora, tem o Senai também. Na época não tinha tudo isso. Então a gente foi para Cuiabá, foi a melhor decisão, assim, profissionalmente falando. E aí agora a gente chega no ponto do futebol. Mas só uma dúvida antes. Os produtos qual que é? Eu fiquei curioso. Você falou que tem alguns produtos dentro dela. Sistema gerencial? O que é? Cara, hoje a gente tem assim, o nosso carro-chefe é a Ponteiro Online. Sim. A Ponteiro Online é um sistema de ponto eletrônico, você tem funcionários e aí você quer saber que horas que ele chega, que horas que ele sai, quer apurar a folha de ponto dele. Hoje é o nosso carro-chefe. A gente tem clientes aí em 5, 6 estados diferentes. É um produto assim bem self-service mesmo. A pessoa vai lá, faz o cadastro, baixa o aplicativo e usa, né? A gente não conhece os nossos clientes, né? Às vezes a gente amanhece com um cliente lá no Amazonas. Eu não faço ideia quem é a pessoa. Legal. É bem o lance da startup mesmo. É bem isso. A gente então hoje é o nosso carro-chefe. Aí junto com ele tem alguns aplicativos que a gente chama assim, são ramificações dele, que a empresa pode ali acompanhar dados da saúde do funcionário. Para a contabilidade em si, não... assim, tem algum recurso? Tem. Quem é contador sabe o que é a dificuldade de fechar uma folha de ponta, né, dos seus clientes. Eu sei dessa dor, né? Eu passei isso muitos anos. E então ele resolve essa dor do contador e a dor do cliente, né? do contador. Sim, então ele é um... Então, por exemplo, empresa que às vezes não tem um financeiro próprio, o contador que faz aquele trabalho... Na verdade, assim, é muito difícil hoje uma empresa que apura as próprias folhas de pagamento. Né? Hoje, eu diria que 90% aí são os contadores, né? Que fazem essa apuração da folha de pagamento. Para ele apurar a folha de pagamento, ele precisa saber se o funcionário teve hora extra, se ele teve falta, se ele teve um atestado médico, né? Então, a gente resolve esse problema. Então, veio a um custo muito mais baixo do que o que existia na época no mercado, né? Hoje, para você colocar um relógio de ponto, por exemplo, um REP na época, né? Custava em torno aí de 2, 3 mil reais. Né? Para você comprar o relógio, o software, não sei o que e tal, tinha que ter uma fiação. Toda uma dificuldade, né, que se existia existe até hoje, né, na verdade. E aí a gente entrou nesse mercado ali em 2016, 17 mais ou menos. A gente entrou numa empresa bem grande aqui de Cáceres. Na verdade é uma empresa que ela tem a sede dela em São Paulo, tem várias fazendas, é uma empresa de plantio de teca, né? A TRC, Sim. E a antiga Floresteca, né? Então a gente conseguiu mostrar para eles que era possível. Eles lançaram o desafio para a gente
a gente desenvolveu, né? Eu já tinha essa ideia. A gente desenvolveu o sistema, eles usam até hoje. Já Que tem legal. aí uns 6 anos, 7 anos já que eles estão usando. E, então esse é o nosso carro-chefe hoje. Né? Para atender eles, obviamente que eu já tinha que ter uma relação com eles. Né? Então a gente já fazia alguns trabalhos para ele ali de despacho de documento, Sim. né? E então esse é o carro-chefe. Hoje da startup, é o que mais bacana, fatura, né? O Bruno. que mais... E aí, no caso, te proporcionou, por exemplo, o futebol. Então, me proporcionou liberdade de tempo, liberdade geográfica, né? Hoje eu posso morar em qualquer lugar hoje, né? Em qualquer cidade que eu consegue gerenciar. Consigo gerenciar, consigo atender meus clientes, né? Os nossos clientes, né? Da startup. Eu confesso que hoje eu tô meio assim, afastado, né? Até por conta da atividade que eu tenho. Mas foram aí, cara, uns 6, 7 anos de dedicação exclusiva nisso. Foi muito assim, muito difícil no começo, porque... Pra mim, que nasci no sítio, me criei no sítio, com crenças do sítio, né? Com crenças da roça que você traz aí. Pra mim é surreal hoje eu falar de um negócio pela internet que ele me mantém de alguma forma, né? Não é fácil. Não, eu não tô aqui falando que ele arrasta pra cima e vem ver da internet, não. É um trabalho como qualquer outro. Você tem cliente que você precisa atender a demanda dele, você precisa dar suporte. Mas eu confesso que é bem assim... É bem legal porque me proporciona isso hoje, né? Então, eu não posso hoje ir pra praia e falar que eu vou morar na praia. Eu tenho que trabalhar, né? Mas é de uma forma mais flexível. Eu não tenho um escritório físico, né? Hoje é tudo virtual, nosso servidor, enfim. Então, me proporcionou isso aí. Não tem custos. Cara, sensacional, os Bruno. custos são bem menores, né? Eu lembro que quando eu fui montar o servidor do meu escritório, quem entende aqui o Branco, né? O Branco é um cara bacana. O Branco é gente boa, verdade. Ele foi montar o servidor para mim, aquela caixa, eu achava maravilhoso aquilo, bonito, sabe? A gente gastou mais ou menos uns 30 mil reais. Para montar lá um servidor bem, porque tem que ter segurança, tem que ter um firewall lá, não sei nem. O pessoal não invadir, né? Não invadir, não hackear, porque você tem segurança, eles têm informações dos seus clientes, né? Ainda mais agora, né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mudou muita coisa. Muita coisa. E aí, na época, o Branco montou esse servidor pra gente ali, foi uma coisa... Aquilo pra mim foi surreal, aquilo. E aí, quando a gente sai daquilo, dessa coisa física, né? Pra uma coisa mais digital, é um impacto muito grande. Você fica com medo, fala, será, cara? Será? Né? Hoje o nosso servidor hoje ele é no Google, a gente paga ali um servidor virtual, onde a gente consegue armazenar tudo com muita segurança, com muita responsabilidade também, né? Porque você tem dados de clientes ali. Sim. E aí cara, o custo é muito menor, você consegue ali faturar menos, mas ter um lucro maior, né? E consegue atender uma demanda bem maior de clientes, né? Ô Bruno, quando você vendeu o seu escritório para focar, digamos assim, no projeto, né? Teve algum medo? Ou vários medos? Qual foi? Mas você tem que me perguntar se teve alguma coragem, né? Wagner, assim, olha, eu confesso para você que eu acho que assim, o que mudou a minha vida assim, de questão de segurança foi o meu casamento, cara. A minha esposa, ela é concursada. A gente conseguia ter uma segurança de tomar uma decisão dessa, né? Para ela foi muito bom, porque o trabalho que ela está hoje assim, é relativamente mais tranquilo do que o que ela tinha aqui. E eu me segurava nisso, né? A gente realmente foi para uma jornada assim, onde ela estava segura, né? Ela estava segura, a gente conseguia ter uma segurança financeira, vamos falar assim. E você arriscando, né? E eu arriscando. Então foi uma equipe mesmo, né? Que falou, amor, olha, isso aqui é um risco que eu vou correr, que pode ser que dê certo e pode ser que não. Já estava dando certo, já estava faturando, né? De certa forma já estava vivendo daquilo. E quando a gente foi para o Carnaval, eu fiquei muito preocupado, porque era uma coisa muito nova para mim. Era uma coisa assim muito, muito além do que eu imaginava a minha vida inteira. Né? Trabalhar pela internet... Eu sempre ouvia muita gente falando isso, ouço muito até hoje, né? Mas agora mais do que nunca, né? Mais do que nunca, né? Mas a gente entrega algo que realmente resolve um problema. Isso é um problema, né?
todas as empresas elas precisam controlar talvez não por lei, né? Porque, se não me engano, acho que 20 funcionários você não é obrigado a ter, mas e se tiver uma hora extra de uma falta, você precisa controlar, né? Mas essas modernizações eu acho que vai ser fato para todas as empresas. Sim. A gente teve um exemplo, eu entrei lá na corretora acho que por meados de 2018. E eu já peguei uma fase assim, daquela acabando o papel, né? Uhum. E aí teve ainda muitos os corretores mais antigos que ainda eram muito adeptos e tal. Sim. Mas a gente pegou já o fim dessa fase, né? Ainda tem, mas aquele arquivo, por exemplo, hoje a gente tem o nosso sistema de gerenciamento de dados, o Quiver, né? Então você tem a pólice, tudo digital. E aí a gente trouxe a Valtiane, que é filha do finado, o primeiro corretor aqui, o Wagner Poulsan, né? E ela falou que até poucos anos atrás, a Cassius Corretora, né, eles ainda eram toda física, né? Era todo arquivo físico. Eu fiquei muito impressionado, porque quando eu entrei no mercado de seguro, já era, pelo menos a gente ali já era digital, né? Então a gente já tinha essa questão das insurtechs, né? Era tudo, um mercado totalmente digital. Eu fiquei bem impressionado, assim, caraca, como que ainda tem empresa, assim, totalmente manual, né? E é engraçado que assim, o seguro, ele fez parte assim, da minha vida aqui como office boy, porque você falando, eu me recordo que a gente foi eu fui preencher uma ficha de seguro para um cliente. Na máquina tinha as fichas, né? Aí tinha a ficha da datilografia, tinha que colocar o A certinho ali no lugar, se errasse um pouquinho, você tinha que fazer outro. E eu lembro que eu fui levar pro pessoal que ia fazer o seguro, eu não sei o que é aquilo. Mas ele olhava assim, um código, aqui tá não sei o que, tal percentual, aí ele olhava aqui tal, não sei o que, tal um número lá, aí olhava outra coisa e falava, o seguro vai custar tanto. Eram fichas... planilha de precificação antigamente era dessa forma. Tipo isso aí, isso aqui vai... E ele olhava, assim, acho que uns 3 lugares diferentes para chegar num... Tipo aquelas fichinhas de cartão que tinha antigamente da senha, né? Hoje é dia 13... não sei o que você vai... Aí você tinha um número certinho, né? Então, eu vi que ele fazia algo assim, meio manual mesmo, né? Aí ele colocava lá na ficha à mão, mandava pra frente aquilo. E falava, cara, que loucura. E nessa época, as propostas eram enviadas. Por exemplo, hoje você calcula, por exemplo, o cliente chega... Às vezes nem vai, pro WhatsApp. O cara manda a nota fiscal. Os dados de risco, você calcula... Na hora. Fecha a proposta, transmite, já está emitida a pólice. Antes não, nessa época eles ainda iam enviar a documentação para a seguradora via CD. Aí depois teve uma evolução, porque, por exemplo, você pegava um carro zero, você tinha agora a tecnologia do fax. Verdade. É verdade. Fax é maravilhoso. Aí o pessoal mandava o fax para a seguradora, comprovando que o carro estava saindo naquele dia. Carimbado ali, mandava para a seguradora com a data de saída. Já evoluiu um pouquinho. Isso aí já era uma evolução. Nossa, o fax, cara, onde eu morava lá em Vila Aparecida, tinha um PS lá, que era tinha um telefone num quartinho desse tamanho aqui. Aí se você precisasse ligar para alguém, você tinha que ir lá ligar, pagava pela hora, né? Era para a comunidade toda. Ou para receber uma ligação, a pessoa ligava lá e falava, fala pro fulano que eu quero falar com ele. A pessoa do postinho lá avisava, fulano vai te ligar a tal hora, vai lá. Cara, era uma loucura. E quando eu vi um fax a primeira vez, eu achei aquilo incrível. Saindo assim, aquele documento, né? Aí eu mandava, saía lá também, eu falava, gente, que isso, cara, que tecnologia, né? Meu primeiro contato com o computador foi em 2003. Primeira vez que eu vi um computador na minha frente, lá na escola agrícola. Eu lembro até hoje, assim, meu primeiro contato com o computador, cara, foi em 2003 e eu vi ali aqueles alunos ali, né, que já tava mais tempo lá sempre ali. Foi, né, bem à frente. Foi, lá sempre foi à frente, cara, o laboratório de física, de química lá, meu Deus do céu, maravilhoso demais. Não sei como é hoje, né, não sei se tá, mas eu acredito que só mudou o nome, né. Na época a gente ainda cuidava lá de horta, a gente cuidava dos bichos, não sei hoje como é que tá, mas era muito, muito ativo, assim, né? Era muito participativo. Então, muito legal, cara. Muito... então, essa trajetória minha até a startup aí, tem até que legal. Tem muito assunto aí para falar, né? Então, que legal. E outro braço que a gente tem da Six hoje é uma plataforma gestora de documentos, né? Que é um GED que a gente chama, é um gestor eletrônico de documentos,
onde a gente consegue, a empresa tem a gestão documental dela toda numa plataforma digital, né? E que surgiu também que é o que eu falei, que surgiu do trabalho de arquivista. Que eu fui o melhor arquivista de Cáceres. Eu, na minha passagem no Exército, eu fiz um trabalho. Quando, no segundo ano, eu fiz um trabalho de arquivo também. Lá tinha uma seção de aposentados e pensionistas, que é muito interessante. Eu sempre conto isso aí porque eu peguei papel lá, que tipo tinha, sei lá, cara, de 1920. Um papel que você dobrasse quebrava. E aí eu lembro que o CMO, né, o Comando Militar do Oeste, eles contrataram um sistema que chamava Papiro. Era um sistema como se fosse uma startup. E aí uns sargentos faziam a auditoria, né? Selecionavam cada pasta por pasta. E aí a gente ia digitalizando e salvando tudo aquilo em arquivo. A gente trabalhou também. Caramba. Porque era tudo bagunçado, não tinha nem... Não era Foi nem um separado. trabalho de quanto tempo? Não foi... E a gente ganhou... Detalhe, a gente ganhou honra ao mérito do comandante na época. Por ter organizado. Porque a gente foi do Comando Militar do Oeste, a gente foi o batalhão que fez mais rápido, terminou mais rápido. Organizou as pastas, digitalizou. Sim, e é legal porque assim, tudo isso foi fruto assim, de coisas que eu já passei, né, de perrengues que eu já passei. E eu consegui colocar isso num produto, oferecer para uma empresa, a empresa comprou, usa até hoje. Esse já tem uns 8 anos que essa empresa usa. Ele já é um pouquinho mais robusto, ele já não é tão self-service quanto o ponto, né? Porque você tem que ter ali uma implantação, você tem que ter um treinamento, não é de qualquer jeito. Então hoje ele não é o nosso carro-chefe porque ele não é muito escalável. Eu não consigo escalar ele para o Brasil inteiro, né? Mas é um produto aí que está com a gente desde o começo e funciona muito bem até hoje. Que legal. E aí você acordou um belo dia e falou, vou ser treinador. Pá. E aí, cara? Mas afinal, a paixão do futebol toda a vida? Uma coisa que me acompanha no futebol, todo mundo que eu vou conversar, todo mundo, 100% das pessoas, principalmente os homens, né? As mulheres nem tanto, porque na época não se tinha tanto futebol feminino como se tem hoje. E quando eu falo que eu sou treinador, eu falo, cara, eu quase fui jogador, eu só não fui porque o meu joelho, ou porque eu verdade, cara, isso é verdade. Não, com certeza você já deve ter jogado futebol, né? Já. Eu também joguei desde pequenininho. A coisa que eu mais vi, desde que eu me entendo por gente, era o meu pai e os meus irmãos mais velhos em jogar futebol. Né? Num torneio, num sítio, numa fazenda, aqui em Cáceres. Então isso foi muito forte desde pequeno. Confesso que dentro de campo eu não era muito bom, né? Não tinha tanto talento assim como os meus jogadores hoje. Falo isso pra eles. Né? Dentro de campo eu nunca fui muito bom, mas eu sempre fui esforçado. Então desde, 6, 7 anos de idade eu jogo futebol, que era uma das únicas coisas que se tinha para fazer lá em Vila Aparecida. Né? Hoje infelizmente não se tem tanto, né? Campinho de várzea. Eu acho até que as prefeituras elas deveriam revitalizar os campinhos de várzea para que as crianças tenham opção. E é muito normal hoje você escutar assim, mas as crianças só querem saber de celular. Cara, eu duvido, se você tiver um campinho num bairro e tiver bola e para as crianças, eles vão lá, as crianças querem brincar, só que não tem mais. Então, eu afirmo isso aqui, as crianças não jogam mais futebol nos bairros porque não tem mais campinho. E muitas vezes até os pais, né? Até os pais também. Coloca pra assistir mesmo o porque celular. dá, né? Aquela folga. Eu falo muito pela minha filha. Minha filha tem 7 anos. E é cansativo, assim. Ela quer brincar, ela quer... E a gente às vezes não tem energia, né? Então a gente não. Na época, a gente se deixasse, jogava bola o dia inteiro, todo dia. E aquilo... Rua dos Jornaleiros que o diga, né? Rua dos Jornaleiros era assim, você acordava cedo, você ia pra escola, aí você voltava, você almoçava e você já ia pra rua jogar bola. Aí a sua mãe chamava, tá na hora, vamos, entra pra dentro. Aí você jantava e muitas vezes à noite voltava de novo pra jogar bola. Sim, e na época a gente tinha aqui em Cáceres, tinha o Cáceres Esporte Clube, que não é esse Cáceres, né, que existe hoje, que era o Crocodilo. É o Crocodilo Pantanal. Que era um time muito bom, assim, os caras jogavam muito bem. Geraldão era aquela arquibancada de madeira ainda. Eu me lembro até hoje que eu vim uma vez no Geraldão. Eu tinha acho que uns 8 ou 9 anos de idade. Vim assistir o meu pai jogar futebol no time que tinha lá na Vila Aparecida, que era um time muito bom. Que legal. Né? E eles vieram jogar contra esse Crocodilo.
esse time lá da Vila Aparecida ganhava de quase todo mundo aqui em Cássio, no futebol amador. Cara. E aí o pessoal falou, não, vamos fazer aqui Seleção da Vila. um jogo treino aqui com o Crocodilo, né? O Crocodilo jogava o estadual. Vieram aqui e tomaram uma surra, rapaz. Foi uma sacolada assim, sem tamanho, sabe? Você pegar um time de amador contra um time profissional, e aquilo eu achei absurdo. Eu falei, cara, como que vocês tinham um tal de... Acho que era Jacildo. Acho que ele é vivo até hoje, né? Perdoe se eu tô te matando, eu já sei. Acho que ele é vivo até hoje, trabalha aqui. Cara, esse cara jogava uma bola assim, eu lembro só dele, assim, vagamente, né? Esse cara jogava muito, bicho. Era piada o que ele fazia com o time adversário. Os caras chutavam no gol, o cara quebrava a mão do goleiro lá. Do Ayrton, que era o goleiro lá da Vila Aparecida. Então aquilo foi, assim, pra mim foi um absurdo. Sabe? Falei, cara, como que tem time bom assim, né, bicho? E o Crocodilo nem era o melhor time do estado, né, pra você ter uma ideia. Então aquilo começou e na época, nesse jogo, tinha uns campeonatos, meu irmão Adriano tinha 16 anos na época. Tinha um cara lá do Crocodilo que falou, nossa, esse menino joga muita bola. E realmente ele jogava mesmo. Muito bom, assim, canhoto. E queria trazer ele para jogar futebol aqui no Crocodilo, pra fazer um teste, não sei o que era. E meu pai falou, não vai. Não, porque se esse menino machucar aí, depois o que nós vamos fazer? Porque realmente, futebol antigamente era problema, né? E meu pai não deixou. E talvez, assim, hoje, né, assim, sem muito exagero, talvez hoje ele seria um grande jogador de futebol, né? Ele profissional, teria tido uma vida bem melhor, porque ele realmente era muito bom de bola. E não pôde, porque assim, realmente eu entendo meu pai hoje, né? Ele ficava com medo porque antigamente tinha muito golpe, tinha muita malandragem, né? Como se tem hoje ainda, né? Não tinha muitas seguranças. E aquilo assim, a gente sempre quis ser jogador de futebol. Eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Aposto que a maioria que tá me assistindo aí não jogou porque o joelho... né? Exatamente. Porque a perna não ajudava. E aí eu sempre joguei campeonato amador, sempre jogando torneio. Sempre com muita dificuldade técnica, né? Isso eu assumo aqui. Eu cheguei a jogar aqui na seleção amadora, aqui de Cáceres, em 2011, 2010, alguma coisa assim. Mas eu não joguei nenhum jogo. A gente jogava aqui um campeonato estadual amador, que tinha assim, cada cidade tinha o seu time. E na época... Eu tava jogando uma final de um campeonato, uma semifinal, e aí eu entrei faltando 10 minutos, fiz o lance do gol lá e saiu o gol. O cara falou, nossa, né? Vamos ver esse cara pra jogar aqui, né? Mas fisicamente eu sempre fui muito bem, né? E aí treinei com essa equipe, né? Treinei junto ali. Ali eu falei, cara, é agora. E eu já tinha 23 anos, 24 anos. Falei, agora que a minha vida vai acontecer, né? Mas não joguei nenhum jogo, só ficava no banco, né? O cara que jogava lá com o lateral direito era muito melhor que eu. Ficava muito menos nervoso, né? Mas eu treinava, ia lá, não faltava nenhum treino, era o primeiro a chegar, um dos últimos a sair. Né? Tava ali muito, muito focado. Né? E eu falei, cara, eu vou ser o melhor jogador desse time, né? Como eu sempre fiz, eu tinha isso em mente. E aí não tive oportunidade, porque realmente quem tava lá era melhor que eu, né? E aí, ali eu machuquei o joelho. Ali eu machuquei o menisco, né? Eu não sabia o que era o menisco ainda, né? Mas eu machuquei. E realmente foi uma lesão assim, muito de me impedir de jogar futebol. Né? Tanto que eu tinha condição de fazer a cirurgia na época, eu tinha plano de saúde, mas eu não fiz porque eu não queria ficar sem jogar. Porque né? Se fizesse eu ia ficar parado ali 1 ano, né? 1 ano e meio. E aí foi o que me agravou muito essa lesão. Eu continuava jogando em torneio, em campeonato, em várzea, né? E a lesão foi aumentando, ao ponto de eu não conseguir mais nem andar. Né? E aí eu tive que fazer uma cirurgia do menisco. Para quem joga futebol sabe que o menisco é pior que o ligamento, pra você ter uma ideia. Se você romper um ligamento, você faz uma cirurgia, com 6, 7 meses você tá já voltando às atividades. Menisco não tem como, né? Menisco... ele não cicatriza, enfim. Posso estar falando besteira aqui, mas o menisco é um problema maior, né? Mais complicado. É mais complicado. O ligamento hoje, tem cirurgias que se romper, o médico tira ali acho que uma fibra da coxa ali, coloca ali. Tem uns que nem abrem, é só uns buraquinhos. Essa que eu fiz é só dos buraquinhos. Só que o menisco, ele não cicatriza, né? Ele não volta ao normal. Ele tem casos que tem que tirar o menisco, enfim, aí fica osso com osso, então... Aí ali eu aposentei.
Ali eu parei de jogar futebol mesmo de uma vez. E aí morreu esse sonho com 24 anos ali, 25 anos de idade, né? A gente cronologicamente, isso foi em 2012, 13 mais ou menos, né? Isso que até que durou, né? Porque... E ali... Mas eu sempre, assim, o escritório, o Garcia, que sempre organizava, organiza ainda um campeonato de areia lá na Coab Nova, ele sempre ia lá, pedia um patrocínio. Ajudava da forma que eu podia, né? Ajudava ele, gostava. A gente ajudava um time lá de Vila Aparecida também, de forma bem modesta, né? Obviamente, com algum material esportivo. Então, cara, o futebol pra mim, eu falo assim, é um sonho que ele adormeceu por uns 10 anos. Porque a realidade chegou, eu tinha que pagar conta, eu tinha que sobreviver. Então, pra mim, eu vi que jogador de futebol eu não conseguiria, né? E eu sempre fui muito melhor fora do campo do que dentro do campo. Isso é uma passagem até que o meu irmão, em 2010, mais ou menos, falou, cara, você tinha que ser treinador. Eu fiquei puto com ele. Ou não sei nem se pode falar isso. Não. Fiquei assim, cara, fiquei muito bravo. Eu queria... Tá louco, treinador. Eu vou ser jogador, né? Vou viver a vida aí. Não. Treinador tá maluco. Olha aí, cara. E a gente ri disso até hoje, né? O Juan, ele me falava, não, você é muito bom, cara, que fora do campo organiza tudo, não deixa uniforme, não sei o quê. Eu falei, não, tá louco, eu quero ser jogador. E aí que eu falo que assim, eu não tinha uma referência, eu não tinha alguém para me instruir. E talvez se eu tivesse, na época ali, hoje eu estaria aí com pelo menos uns 15 anos de carreira, né? Mas enfim, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E aí, tinha um escritório, gostava do futebol, assim, society. Eu continuei jogando, jogo até hoje, né? De forma bem difícil, assim, física, né? Mas jogo até hoje. Então, o futebol sempre fez parte da minha vida. E aí, eu cheguei num ponto em 2018 que eu fazia algo assim, a contabilidade. Eu não posso ter demagogia de falar que é algo que eu amava a vida inteira. Não, é uma coisa que eu vi que ia me dar dinheiro. E aí eu comecei a gostar, comecei a aprender a amar a contabilidade. Mas não era maior que o amor pelo futebol. Né? E aí eu não vendi o escritório falando assim, agora eu vou ser treinador. Não. Eu vou trabalhar com a startup, vou embora para Cuiabá. E como eu mudei, assim, foi uma transição de carreira de contador para não sei qual que é o adjetivo de startup, né? Empreendedor. Foi uma transição muito assim, muito difícil, porque eu tinha, por exemplo, convivência aqui no Rotary, eu era rotariano, né? Convivia toda semana com o pessoal ali, a gente falava de empresa, eu gostava de captar cliente. E aí eu me vi em casa com um notebook, era o meu escritório. A minha esposa saía, né, para trabalhar todos os dias, e eu em casa ali, cara, aquilo começou a me dar uma coisa assim, eu não convivia com as pessoas, né, em Cuiabá. E aí a minha esposa, sábia, né, ela começou a perceber que eu tava assim um pouco para baixo, um pouco meio desanimado. A minha esposa, ela nunca tinha ido num estádio de futebol. Ela nunca tinha ido assistir um jogo de futebol. Do nada, ela chega lá em casa um dia, isso em 2018. Amor, tem um casal de amigo nosso que vai assistir um jogo do Cuiabá. Você não quer ir lá? Eu nunca tinha ido na Arena Pantanal. Olha aí, cara. Aí eu falei, amor, esse jogo do Cuiabá... Eu lembro até hoje, era Cuiabá e Criciúma. Cuiabá tava na Série B ainda. Aí eu falei, amor... Ela sabia que aquilo ia me animar, né? De alguma forma, né? Assistir um jogo de futebol e tal. E eu nunca tinha ido num estádio de futebol, a não ser o Geraldão. Eu só tinha ido assistir jogo... E na época Cearense, você deve se lembrar, né? Em 2007, 2006, né? 10 mil pessoas no Geraldão, que era uma loucura. Eu me vi e falei, cara, eu preciso ser jogador de futebol. Eu quero ser jogador de futebol. Eu via lá os caras jogando. E aquela idolatria que você tem com o jogador de futebol, sabe? Aquilo maravilhoso. E aí, né, passou. Como eu disse, não tive essa competência para ser jogador, né? Não vou nem falar oportunidade, mas não tive essa competência. E aí nesse jogo, cara, eu lembro até hoje, a gente foi no camarote da Arena. Alguém vendeu o camarote para eles muito mais barato. Na época a gente pagou R$50. Ela pagou R$50 em cada entrada. Cara, era um jogo assim do Cuiabá, se eu não me engano, era assim, se o Cuiabá ganhasse, ele colocava um pé na Série A. Eu não me lembro muito bem as nuances do jogo, mas era algo assim. Então tinha muita gente. A torcida do Cuiabá ainda era muito acanhada, né? Não ia tanta gente igual vai hoje. Hoje é uma coisa louca.
Mas tinha tipo assim umas 8, 9 mil pessoas na arena. Rapaz, a gente entrou assim naquele ambiente da Arena Pantanal e aquele pessoal da torcida organizada com surdo lá, batendo e cantando. Cara, aquilo assim, aquilo me arrepiou, igual tá me arrepiando agora. Que legal. Cara, eu fiquei uma meia hora assim, num estado assim de... sabe? Acho que de não... Falei, cara, eu fiquei só apreciando aquele momento assim. Cara, que loucura. Aquilo eu lembrei na hora, assim, do Geraldão lotado, aquela coisa... E os jogadores lá, tal, aquela coisa, a torcida xingando o time adversário. Eu falei, cara, é isso que eu preciso. Aquilo me deu uma reanimada, assim, tão grande, que foi como se fosse, assim, um desfibrilador dentro de mim. Deu um choque, assim, 220 ali. E eu acordei e fiquei um tempão ali, curtindo aquele momento mesmo, cara. Aí eu me vi ali, assim, ó. Aí eu já tinha sabedoria pra saber que jogador não seria mais. Eu só lembro assim, que eu falei, eu virei pra minha esposa e falei, amor, é isso aqui que eu preciso fazer. Ela, como assim, amor? Eu preciso trabalhar com futebol. Que legal. É isso aqui que acho que vai me voltar assim a ter um... Porque ela sabe que eu sempre gostei de futebol, por isso que ela me levou num jogo de futebol, pra ver se eu dava uma sacudida, né? E ali eu pesquisei o que precisa fazer para ser um treinador de futebol e tal. E ali, se precisa ter algum curso, precisa ter alguma licença e tal. E aí foi que eu cheguei na CBF Academy, né? Que eles fazem cursos para treinador de futebol. Mas não é só isso. Você ter a licença de treinador é a mesma coisa que você ter uma habilitação. Você tem que ter um carro. Só a habilitação não serve para nada, né? Você tem que ter um carro, ou você tem que ter um carro para trabalhar, ou para... Enfim. E ali eu descobri que não é tão fácil assim, né? Não é como se pensa, vou fazer um curso e vou trabalhar num clube. Não. E aí começou a romaria ali de oportunidade. Em Cuiabá, eu mapeei os clubes de futebol que tinha em Cuiabá, misto, misto, Dom Bosco, Operário, né, lá de Várzea Grande. Aí os outros clubes que eram de fora, né? E comecei a bater na porta desses clubes, né? E uma dificuldade que se tem é que a maioria dos clubes de Cuiabá não tem sede. Eles não têm uma sede assim que você vai lá na porta e conversa com alguém. Com exceção do Cuiabá. O Cuiabá tem lá a sede deles, né? Estabelecida. Hoje o Misto, se eu não me engano, tem uma sede. O Dom Bosco, por exemplo, que é um clube que eu trabalhei recentemente, ele não tem uma sede, né? Ele tem uma sede própria lá no centro, mas não é onde as coisas do futebol acontecem. A mesma coisa, né? Aí tinha uma ação na época, aí eu falava com um, falava com outro, não tem como, não tem calendário. E aí meu irmão falou, Bruno, você já foi no Cuiabá? Eu falei, cara, não fui. Porque eu trazia comigo ainda uma crença limitante de que o Cuiabá era muito para mim. Então eu não ousaria ir lá bater na porta do Cuiabá. E aí fui umas 3 vezes lá na sede do Cuiabá, lá na rodovia dos imigrantes. Mas é muito restrito, né? Não é tão acessível assim às pessoas, como tem que ser mesmo, né? E tal, queria ver uma oportunidade e tal, o guarda lá, não tem como, não é assim, né? Eu queria fazer um estágio, eu queria, na verdade, não era nem ser remunerado. Eu queria a oportunidade de saber como é realmente, né? E aí, acho que na 4ª ou 5ª vez que eu fui lá, eu já estava bem desanimado, né? Eu já tinha iniciado o curso de educação física, o curso da CBF, e estava bem desanimado. Falei, cara, não é tão fácil, né? E aí um guarda que trabalhava lá, ele perguntou, falou, cara, já é a 3ª vez que eu vejo você aqui. O que é? Que você é jogador? Que na época eu estava bem magro, né? Eu falei, não, eu tô fazendo um curso e eu queria fazer um estágio, né? Queria ver se tem como eu fazer um estágio aqui no Cuiabá. Aí ele falou, não, que você não vai conseguir não, que é bem difícil. Mas procura o pessoal lá da categoria de base. Eu falei, mas quem que é da categoria de base? Ele falou, quem tá lá hoje é o Eduardo Henrique. E até fazer um parênteses aqui, que é um cara assim, muito especial na minha carreira, na minha vida. O Eduardo Henrique, ele trabalhou no Cacerense em 2006. Olha. Ele era preparador físico junto, que quem era o treinador era o Birigui. E aí eu falei, cara, já deu alguma coisa aí. O cara trabalhou em Cáceres, eu sou lá de Cáceres. E aí eu cheguei. Ele me passou o telefone do Eduardo. O Eduardo na época estava no Sub-19 do Cuiabá. Mandei mensagem para ele, falei, poxa, expliquei a minha história, né? Falei, eu queria fazer um estágio, né? Eu queria, posso conversar? Não, vem aqui que vamos conversar. Aí entrei, no outro dia eu fui lá, conversei com ele.
E ele falou, cara, não tem, né, estágio assim, mas, pô, legal, né, o que você me contou, a sua história aí, que eu contei desde de a Vila Aparecida até hoje, né? E ele falou, pô, legal, bacana isso aí. Faz o seguinte, a gente vai jogar a Copinha São Paulo agora e daqui uns 30 dias mais ou menos você volta que a gente pode ver alguma coisa lá, né? Pra você observar, né? Eu até falo assim, eu não trabalhei no Cuiabá. Eu fiz uma observação técnica, fiquei alguns dias lá. E para mim foi muito legal, porque eu pude vivenciar realmente o que um clube de futebol faz, né? Só na base, né? O profissional eu nunca entrei lá, né? É bem restrito. E então eu pude vivenciar isso. E aí veio a pandemia. Nossa. Aí o Cuiabá, como a maioria dos clubes de futebol, o que ele fez? Ele cortou gasto, né? Então ele mandou todo mundo não, a maioria do pessoal da categoria de base embora, alguns jogadores também. E aquilo pra mim foi um balde de água fria, cara. Eu tava num momento tão legal, sabe? Pô, tô trabalhando no Cuiabá, agora vai. Aqui vai surgir a oportunidade de ouro. E aí foi todo mundo mandado embora. E o pessoal falou, Bruno, infelizmente, né, não dá e tal, vai parar com as categorias de base. Aí parou. Aí passou uns 15 dias mais ou menos, o Vandeco, que era o preparador de goleiros lá do Cuiabá, ele me ligou. A hora que eu vi a ligação dele, eu falei, Vandeco, Cuiabá. Eu falei, cara, é alguma coisa boa, né? Aí o Vandeco, Bruno, a gente tá indo todo mundo pro misto. A gente vai treinar o Sub-19 do misto, o Eduardo vai assumir lá, você não quer ir lá com a gente? Eu falei, na hora, eu falei, cara, quero. Nem perguntei as condições, né? Falei, quero. E era assim, sem remuneração também, né? Sim. Falei, não, isso aí não tem problema, eu quero aprender. E aí, fomos lá para treinar o Sub-19 do misto. Eu tava assim, mesma coisa, observando, né? Sim. O Eduardo já tinha um auxiliar dele, que era o Odair. Tá no Ação hoje. E aí, observando aquilo tudo ali. E o misto, na época, foi o campeão do Sub-19. E, inclusive, o misto foi o campeão do Sub-19, o Atlético Mato Grossense foi o vice. E o Cuiabá saiu fora. O Cuiabá não chegou na final e não disputou a copinha daquele ano. Quem disputou foi o misto e o Atlético Mato Grossense. E a maioria dos meninos que estavam lá no Cuiabá foram pro misto. E a comissão técnica foi também e eles foram campeão na época. E eu falo eles porque nesse período eu vim para Cáceres. Que aí que... Sim, isso já era 2021, mas... Isso já foi 2019 para 2020. Sim, tá. Então, as conversas aqui com o Cáceres surgiram ali em 2020 para 2021. Né? Então, isso fazendo um resumo, né? E algumas coisas assim, Wagner, que eu falo que mudou um pouco que foram coisas assim cruciais na minha carreira como treinador, foi que, por exemplo, a gente morava em Cuiabá, eu tinha carro, né? E eu ia levar a Letícia no trabalho e voltava para casa e eu poderia muito bem ir de carro para os treinos, né? Aí eu falei, cara, não, isso tá muito fácil. Preciso dar uma dificultada nisso, né? Senão fica muito fácil. Aí eu peguei e falei pra Letícia, falei, amor, vou comprar uma bicicleta. Pra quê, amor? Não, o Cuiabá é muito perigoso. Eu falei, não, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou pros treinos de bicicleta. Não, mas por quê? Eu falei, não, eu preciso impor alguma dificuldade, senão vai ficar muito fácil e não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Aí comecei de bicicleta pros treinos do Cuiabá. Eu morava no Jardim Imperial, o treino do Cuiabá era lá ainda na Beira Rio, né? Lá na escolinha hoje do Cuiabá. Então dava mais ou menos ali uns 10 quilômetros. Eu ia e voltava de bicicleta. E, cara, e eu te juro, eu ia, cara, cantando. Nossa, aquilo era assim, o trajeto era muito rápido, porque era uma coisa que realmente eu queria muito fazer. Então eu ia com uma alegria assim muito grande, cara. Eu ia muito, muito feliz, sabe, por poder estar trabalhando com futebol. E tanto que os meus amigos assim mais próximos, quando eu falei eu falei, cara, eu vou ser treinador de futebol, a maioria, você tá louco, não, você tá maluco. E vinham as propostas de emprego da minha área. Vinha proposta de sociedade, vinha um monte de proposta e eu não, para ganhar muito bem, né? Eu ia ter uma vida assim financeira muito boa. E eu não quero, não. Aí alguns amigos próximos, não, cara, a gente precisa arrumar um trabalho pro Bruno. Ele tá meio louco, não é possível. Olha isso, cara. E tipo assim, as pessoas se preocupam, né? Sim. Cara, esse cara tá maluco, né? Esse cara vai... Pô, eu ia trabalhar de gravata.
né? Eu era bem exigente com isso, né? Roupa social. E de repente o cara vira treinador. E aí um belo dia eu encontrei um colega lá, uma pessoa me viu passando de bicicleta dentro do FMT. eu cortava por dentro do FMT, né? Ele parou, deu uma volta lá na rotatória do FMT e me parou. Bruno, e aí, cara, o que você tá fazendo? Não, eu tô indo lá pro CT do Cuiabá. Mas o que você tá fazendo lá? Falei, cara, tô fazendo observação técnica lá, né? Um estágio, né? Você sabe, né? Eu vou ser treinador de futebol. Aí ele, cara, vamos... Pô, que hora que você sai de lá? Vamos comer alguma coisa? Vamos conversar. Esse cara tá precisando de ajuda. Vamos conversar. Como assim? Eu entendo ele hoje. Até é muito amigo meu hoje. Cara, a gente precisa conversar, trocar uma ideia, né? Tá alguma coisa. Então as pessoas me perguntavam muito isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Como é que tá? Da sua Chamou vida? muita atenção, né? E eu falei, cara, tá tudo ótimo, tá mil maravilhas, né? Aí a gente foi lá tomar uma coca lá, comer um salgado. E eu comecei a contar aquilo pra ele. Ele foi ficando assim, aquela cara de, sabe? Se eu não sei se o cara tava maravilhado ou se ele tava assim, bicho, esse cara tá muito louco. Esse cara tá maluco. E eu falo assim, coitada da minha esposa, cara. Ela assim, ela foi muito guerreira. Nossa, eu acho que ela teve assim, muitos motivos ali pra desanimar mesmo, porque realmente não é fácil, né? É uma coisa de você hoje, cara, mudar muito, muito a sua vida. Só que assim, ela sabia, né? Eu falava pra ela, amor, eu vou ser treinador a partir de hoje e você pode ter certeza que eu vou ser o melhor treinador do Brasil. Isso aí você pode ter certeza. E ela falava, não espero menos, né? Porque realmente, né? Não foi tão tranquilo assim, foi muito tenso, porque por mais que eu tinha ali uma reserva financeira, que eu conseguia ajudar em casa, que eu tinha uma... Mas é muito tenso porque, assim, as pessoas perguntavam pra minha esposa, o que seu marido faz? Aí ela não sabia responder, porque realmente, eu tenho uma startup, e ela às vezes não sabia muito bem explicar o que era startup, e também eu não era treinador ainda. Então foi um período difícil, porque às vezes a gente, né, precisa da aprovação social, né, aquela coisa de a sociedade te vê de um jeito e de repente te vê de outro. Então foi um período muito difícil. E eu confesso que assim, esse título que veio agora foi uma coisa assim, muito fora da curva, porque eu conheço amigos, né, que são treinadores, auxiliares, que já estão há 15 anos no futebol e nunca conseguiram um título. Porque, cara, é muito difícil. Assim, não é uma coisa fácil você falar, eu tenho um título no futebol. É muito concorrido. É muito concorrido, é muito desgastante, é muito complicado. E tudo isso que eu passei na minha vida até hoje, eu afirmo assim categoricamente, contribuiu, cara, muito para a gente ter conseguido esse acesso, né, pelo Primavera, a elite do futebol, esse título. Então, assim, eu sempre falo para meus jogadores, olha, treinador, eu não vou poder ajudar vocês muito dentro de campo. Cara, agora fora de campo, de mentalidade, de saber de onde você quer sair, para onde você quer chegar, eu consigo ajudar vocês e muito. E nisso eu tenho muito mais experiência que vocês. Então foi algo que eu consegui trazer para os meus jogadores, botar na cabeça deles essa mentalidade de vencer, de buscar, de ser o melhor. E eu consegui montar um elenco assim, muito bom, um elenco modesto, né? Não foi um elenco assim tão inchado. E com jogadores inteligentes, com jogadores que sabem o que querem, e conseguimos colocar isso dentro de campo. Então não é que foi fácil, né? Talvez fácil não seja o melhor adjetivo, mas não foi muito complexo fazer, porque não tem receita de bolo, né? Por exemplo, você montar um podcast. É aquele negócio, é simples, mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Então, assim, você monta, por exemplo, vocês montaram aqui, né? E ficou incrível aqui essa estrutura. Vocês começaram, velho. Não tem receita de bolo. Exato. Né? Mas tem um método, que é o quê? Montar. Exato. Aí você vai, um dia você arruma um microfone, no outro dia você arruma uma luz melhor, né? Você melhora o ambiente, enfim, você vai ajustando no percurso. E o futebol, eu falo assim, ele tem um poder muito grande social, ele tem um poder muito grande de convencimento,
Porque o futebol, ele além de um esporte, ele é uma ferramenta de transformação. Porque ele permite, né, que um menino da favela, que nasceu no meio de uma miséria, se torne um cara milionário em coisa de 5 anos. E ele possa transformar a vida de outras pessoas. A gente vê o Vinícius Júnior, o Neymar, que são os top hoje, que eles têm projetos sociais na favela, onde eles nasceram, na comunidade. Então, ele é uma ferramenta de transformação. Ele tira muitas crianças das drogas, ele põe muitas crianças nas drogas, né? Não o futebol em si, mas o meio em que se vive. Então, o futebol, eu falo, hoje ele é um meio de transformação social muito grande. Então, por isso que ele é apaixonante, por isso que ele é motivante, por isso que... Desperta muitas emoções. Desperta muitas emoções, né? Eu falo, a minha primeira experiência no futebol, ela foi muito impactante, porque eu tinha um monte de gente me xingando. A torcida adversária. Os caras me xingando de tudo quanto é nome. Eu falei, cara, que maluquice, eu não fiz nada pra esses caras. Eles estão me xingando aqui a troco de quê, né? E eu sempre convivi no meio de empresários, pessoas, né? Você não sai xingando todo mundo, né? Porque não bateu a meta. E eu falei, cara, que loucura, bicho. E aí que eu fui entender uma outra vertente do futebol que é muito importante, que é o fator psicológico. Emocional. Né? Que a torcida, ela é isso aí, cara. Ela vai, é isso mesmo, né? É lógico. Né? Violência, aí eu não concordo. Mas aquilo ali, de tá brincando, de estar... a torcida adversária te xingando, te tirando concentração, isso faz parte. Faz parte. Né? Agora, ofensa, igual a gente está vendo muito hoje no futebol, isso não faz parte do futebol. E ali eu entendi um outro fator muito importante, que é o psicológico. Então, eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar o meu psicológico. Que você tem imagina, você chegar num lugar que você não conhece ninguém, ali o cara tá xingando sua mãe, ele tá te xingando a todo momento, tá falando, né? E então, hoje eu lido com isso muito bem. Né? Mas antes não, no começo eu falava, cara, isso não é pra mim. Aí você teve um trabalho psicológico. É o que fala do mindset, né? Na performance, na alta performance, né? Eu falo assim, o futebol, cara, obviamente eu tô falando aqui o futebol, né? Mas no alto rendimento é o meu segundo ano. O meu segundo ano aí como treinador. Comecei em 2021, 2022 e agora eu tô inteirando o meu segundo ano em 2023. Né? E o Wagner acompanhou bem o começo, né? Eu fui aqui no Cáceres, aí voltando, né? O Cáceres é uma passagem muito importante assim na minha vida, na minha carreira, né? Que foi quando eu comecei as conversas aqui com o Marcinho para se idealizar um clube de futebol em Cáceres, que aqui eu falo, tem muito potencial dentro do futebol. Cáceres é talvez... O celeiro, né? É das cidades que, se você pegar o estado e cortar ali em 4 ali, a região oeste, a única cidade que sempre teve clube de futebol profissional foi Cáceres. Você pega Mirassol, Pontes de Lacerda, Comodoro, nunca teve. E dificilmente vai ter por conta da geografia, né? Muito longe. Mas, então, essa ideia de se ter um clube de futebol aqui, comecei as conversas com o Marcinho, já o conhecia, né? De outros setores. Começamos essa conversa em 2020 ali. E aí foi que ele fundou o Cáceres. Né? Eu, de certa forma ali, eu contribuí com algumas coisas, né? A estruturação do Cáceres. Eu fui o primeiro treinador das categorias de base, eu fui o primeiro treinador profissional. Então a gente conseguiu estruturar uma ideia, né? Óbvio, né? Que o Marcinho já tinha toda a estrutura, o investimento foi todo dele, né? E de se começar o clube. E aí veio os parceiros, né? Na época a SEG foi a principal parceira, a AgroSeg também foi, a TRC sempre foi parceira. E aí a gente conseguiu entrar na primeira competição de base, que foi o Sub-19. E aí foi o meu primeiro contato como treinador principal, né? E aí participamos da competição, foi muito ruim, né? Se a gente for falar em resultado, que nós não ganhamos nenhum jogo naquele campeonato, mas eu sabia muito bem o que eu queria. Falava, olha, Marcinho, a gente não vai ganhar provavelmente nenhum jogo, porque eu sabia como estava o nível dos times. Eu acompanhei Cuiabá e misto. Então eu sabia que estava muito, muito assim, um nível muito alto, né? Em termos de rendimento.
E aí eu montei a equipe basicamente com atletas de 17 e de 15 anos. Para eles pegarem um pouco de rodagem e já jogar o sub-17. Que vinha logo em seguida. Então eu falei, não adianta a gente entrar com o sub-19 com todo mundo a idade estourada e depois a gente ter que montar um time tudo do zero no 17 e no 15. Então eu falei, tá de acordo? Não, tô de acordo, tudo certo. E aí foi. E naquele ano a gente chegou nas quartas de final no sub-17, caímos pro Cuiabá. A gente perdeu aqui no Geraldão e perdeu lá em Cáceres, em Cuiabá. E foi a primeira vez que o Cuiabá veio jogar aqui em Cáceres. Foi com esse sub-17. E o sub-15 chegou na semifinal. Né? O sub-15 foi o único time do interior do estado a chegar na semifinal. Então, naquele ano estava o Cuiabá, estava o Operário, né, que são de Várzea Grande, e nós. Então, a gente chegou na semifinal e caímos diante do Cuiabá. Se a gente não tivesse caído diante do Cuiabá, a gente tinha chegado... Com certeza, a gente tinha chegado na final naquele ano do sub-15. E o Cuiabá foi campeão? Foi campeão. Foi campeão no sub-17 e foi campeão no sub-15. Então, assim, para um primeiro trabalho, foi muito legal, foi muito importante aquilo, porque a gente viu que é possível, né? Aquela categoria do sub-15, eu falava, olha, esse sub-15 vai ser o profissional do Cáceres daqui 3, 4 anos. Né? Então, tá bem aí. Então, é um projeto, como eu falava pro Marcinho, né? E ele mantém isso. É um projeto de em 10, 15 anos, você ter um clube da cidade numa Série B de brasileiro. Então, sempre foi isso. O plano sempre foi esse. Mas, né, aí, em 2022, a gente entrou na Série B do Mato Grossense, na segunda divisão. E entramos com o Cáceres. Contratamos alguns jogadores, né, bem poucos. E a maioria foi da casa. E a gente chegou na semifinal. E caímos diante do Misto, que foi o maior investimento que teve, né? O clube que merecidamente foi campeão naquela edição, foi o time que mais investiu, que mais gastou. E na nossa chave tinha o Cacerense. O Cacerense ele conseguiu se classificar melhor e saiu fora do Misto na semifinal. Ele pegou o Campo Novo na época, então ganhou do Campo Novo, fez o dever de casa e subiu para a Série A do Mato Grossense desse ano. Sim. E o Misto, né, foi campeão lá. Inclusive não foi tão fácil. O Misto empatou com o Cacerense no tempo regulamentar e foi para os pênaltis. Aí o Cacerense perdeu nos pênaltis da final da segunda divisão do ano passado. Então foi nesse cenário. A minha primeira experiência como profissional, a gente chegou numa semifinal, infelizmente, né? A gente jogou contra o Misto, né? Infelizmente em termos de resultado, porque em termos de experiência foi muito bacana, porque encheu, né, o Geraldão aqui na semifinal. E o meu primeiro contato no Dutrinha, primeira vez que eu fui jogar no Dutrinha, foi contra o Misto. Tava lotado aquilo, a torcida do Misto, ela realmente ela vai mesmo, ela torce. E tava lotado o Dutrinha, então foi minha primeira experiência no Dutrinha como treinador. Foi aqui essa semifinal. A gente empatou aqui por 1-1. E os caras catimbando, sei lá. Ah, não. Não, você tá louco. A experiência de você ser um treinador no Dutrinha, você jogando contra o Misto, cara, é incrível, assim. Eu falo que, pra mim, foi um presente aquilo. Né? Apesar de a gente ter perdido lá, a gente perdeu por 3-0. Mas foi um presente porque foi muito legal aquela experiência. Né? Você ter uma torcida adversária como a do Misto, numa semifinal, num estádio... Pressãozinha. Né? Como o do Trinha, foi muito legal aquilo. Foi um episódio muito legal. E merecidamente o Misto ganhou da gente, né? A gente tinha um time, assim, que era modesto. Os jogadores muito empenhados, né? Tanto os daqui quanto os de fora. Mas a gente sabia que existia um abismo, né? De investimento, existia um abismo de vivência do futebol. E que, merecidamente, o Misto passou para a gente. Né? Não foi tão fácil, mas ele passou. E a gente teve o nosso mérito, né, de chegar na final. Naquele ano, na primeira fase, a gente perdeu... De 4 jogos, a gente perdeu 1. Empatou 2 e ganhou 1. Então, não foi uma campanha tão ruim. Né? A gente só perdeu um jogo na primeira fase. Empatamos o primeiro da semifinal e perdemos o segundo. Então, foi uma campanha boa, né? E aí, isso despertou alguns interesses, né? Quando eu cheguei na semifinal, eu era, assim, na época, um dos treinadores mais jovens, né? E não mais jovens de idade. Mas eu era um cara, assim, diferente no cenário, porque
A gente tinha lá no misto o Odil, que está hoje no União. A gente tinha no Cacerense o Birigui e o Marquinhos, né? Que são aí já há mais tempo na bola. A gente tinha lá no Campo Novo, eu não me recordo o nome, mas era um treinador já mais um pouco rodado. E tinha eu, que ninguém sabia quem era, ninguém sabia onde tinha caído, de onde tinha saído, né? E aquilo me deu vamos falar assim, me colocou num cenário. E aí esse ano o pessoal do Dom Bosco me procurou, né, chegou até mim e ofereceu a oportunidade para trabalhar como auxiliar no Mato Grossense. Eu aceitei, né, foi muito bom também. E aí, por esse trabalho como auxiliar no Dom Bosco, surgiu o Primavera. Aqui no Cáceres, a ideia era dar continuidade, né, mas infelizmente o futebol ele tem essas coisas, né? A gente tem que fazer escolhas. E em conversas, né, com o Marcinho, ele optou por fazer uma coisa mais caseira, né? E aí a gente acabou não surgindo essa possibilidade. E aí surgiu o Primavera, né? A Primavera me fez Dom Bosco você ficou quanto tempo? Eu fiquei só Mato Grossense. Só a temporada, né? Eu iria continuar lá, como nas categorias de base, no Sub-20, mas eu sempre deixei claro que não era o meu foco, né? Eu sempre quis o profissional, que é o rendimento mesmo, é a performance, aí não é só a base, né? E aí surgiu esse convite do Primavera. O presidente lá, ele deu toda a liberdade para a gente tomar as decisões, inclusive as contratações, né? Passou tudo ali basicamente por mim, desde a comissão técnica até os jogadores. E aí a gente fez esse trabalho aí, né? Esse trabalho maravilhoso aí que a gente conseguiu, além do acesso, o título do Mato Grossense na segunda divisão. Ó, mostra pra gente aqui, mostra pra câmera aqui. Aí, tá na câmera aqui já? A gente conseguiu cadê a... A gente conseguiu aqui, essa medalha, que é uma medalha assim, com certeza ela vai ser muito posso importante. Pegar? Pode pegar. Muito importante assim Tá focando? Na minha carreira, né? Nessa aqui? Cara, linda ela, hein? Linda essa aí. Eu acompanhei o jogo da final. Eu até mandei pra você, né, quando finalizou. Rapaz, mas que marretada aquele último gol que vocês fizeram, hein? Do Marreta. Do Marreta, cara, que paulada, hein? Literalmente. Foi. Ali. E... Sensacional, cara. E assim, chegando, né, no contexto do futebol, foi isso que aconteceu nesse meio tempo. Parece, e foi muito rápido, o Wagner, eu falo que as coisas, para mim, no futebol, elas aconteceram muito rápido. Mas porque, é o que eu falei assim, eu vivi muito intenso isso, porque eu sabia do que eu estava abrindo mão, né? Eu estava abrindo mão de ter uma vida mais tranquila com a minha família, eu estava abrindo mão de uma carreira toda, né? 15 anos como contador. Eu falo que é 15 anos porque eu me considero contador desde que o dia que eu fui office boy. Sim. Né? Então, desde aquele momento eu me considero como contador. Então, eu estava abrindo mão disso tudo para viver uma loucura, né? Para viver uma loucura. Hoje os meus amigos já me reconhecem como treinador. Alguns talvez não, né? Mas, como diria o Zagallo, né? Então, assim, a minha esposa hoje, a minha filha, ela me vê como treinador de futebol. Que legal. Ela pôde vivenciar uma final de campeonato. Ela viu lá, ela viu a emoção que ela torceu. Ela estava lá no Dutrinha também. Foi, acho que a segunda vez que a minha esposa foi assistir um jogo de futebol meu. E alguns amigos também, meu pai, né? Meus irmãos, eles foram nos jogos, me acompanharam. Eu falo que isso foi um diferencial muito grande para mim. E tá aí o resultado. Eu acho que foi assim, uma coisa acima confesso, acima da minha expectativa. Esse título, a gente trabalha, né? A gente trabalha para isso. E quando vem, a gente fala, cara, que loucura, bicho, que loucura legal, isso. Bruno. E quando o juiz deu o apito final lá, passou um filme na cabeça ou não? Tá louco, cara. O filme na cabeça, Wagner, ele passou na semifinal. Cara. Porque assim, para quem não entende como funciona a segunda divisão do Mato Grossense, são 10 equipes. Dessas 10 equipes, as duas que forem para a final, elas ganham o direito de disputar o Campeonato Mato Grossense da primeira divisão, que é o Cuiabá, União, Luverdense, Nova Mutum. São esses times que a gente chama de elite, né? São os times que investem mais.
Então, a semifinal, quando a gente venceu, aquilo desabei. Eu confesso que ali eu entrei num estado de êxtase assim, que eu não entendia o que a gente tinha feito. Eu falava pros jogadores, falava pro pessoal da diretoria que a gente não entendia o que a gente estava fazendo ali. Que realmente a gente fez história, porque Primavera estava, se eu não me engano, há 16 anos sem um time na elite do futebol mato-grossense. E o ano passado eles entraram e eles não conseguiram ganhar nenhum jogo. Né? É porque eles entraram também bem modestos, com o time da cidade, time caseiro. Então eles tinham um trauma também no ano passado. Sim. Eles não conseguiram vencer nenhum jogo, eles não conseguiram acesso e foi uma campanha assim, bem aquém do que se espera, né? Quando você faz um investimento. Então eu fui o primeiro treinador do profissional a vencer dentro de Primavera. A gente não perdeu nenhum jogo dentro de Primavera do Leste. Então, cara, foi assim, surreal. Eu falo assim, eu só vou entender o que eu fiz, o que nós fizemos lá, daqui uns 20 anos. Quando estiver contando a história do Primavera, que é um clube assim, que vai ter uma projeção muito rápida também. Eles são muito, muito sérios no que eles fazem. Eles têm uma mentalidade assim, muito de empresa mesmo, como o Cuiabá tem. Então, eu acredito que É clube empresa? É um clube empresa. Assim como o Cáceres também, né? Sempre falo do Cáceres porque eu falo que eu tenho muito carinho pela cidade em si e por esse clube, que é o clube que me projetou de fato no futebol. Então, assim como o Cáceres também é um clube empresa, é um clube gerido por uma família, né? Não é uma associação. Então, eu falo que vai ter uma projeção rápida também, que inclusive chegou na semifinal esse ano de novo. Então, é um clube que eu falo assim, o Primavera ele vai ter uma projeção rápida. O presidente é um cara de 33 anos, né? Um cara jovem pra caramba, chama Bruno também. E assim, então eu falo que quando eles estiverem contando a história, querendo ou não, o meu nome vai estar lá, né? O nome de quem fez parte dessa história vai ter que ser falado, né? Que legal. E aí os jogadores foram contratados, assim, passaram por sua decisão, né? De contratar, de formar a equipe, são de lá, aí contrata. Como que é essa... Explica pra gente aí, porque é um contrato para o campeonato? Para o campeonato. Ah, sim. Porque assim, os clubes em ascensão, eles não têm calendário. Então imagina assim, que você tem uma empresa que fabrica boneco de Papai Noel. Você só vai contratar esse pessoal perto do Natal. Então é sazonal. Então o clube em ascensão é sazonal. De vez em quando ele tem ali uma oportunidade, ele contrata aquele jogador e depois o jogador fica livre no mercado. Que é ruim, porque o jogador ele não tem uma estabilidade. Por isso que é importante para um clube ter um calendário. Então a gente tem um calendário agora de jogar um Mato Grossense. Se quiser jogar a Copa Federação, que é um campeonato, pode jogar também. E se você estiver ali na final desses campeonatos, você joga a Copa do Brasil, você joga uma Série D de Campeonato Brasileiro. Então você tem calendário. Aí você consegue contratar o jogador por ano inteiro, você consegue vender um patrocínio por um valor maior. Então você acaba criando situações de ter calendário e de fomentar mesmo a vida do clube, né? Então por isso que é importante você ter um acesso, por exemplo. É muito importante. Que legal. Então isso eu te perguntar, começa pela Série D, falando do Campeonato Brasileiro, a estruturação, e para o time, para o clube ele poder disputar a Série D, ele tem que estar... Ele tem que conquistar, no caso do Mato Grosso, existe 2 caminhos. A Copa Federação, que é uma que vai começar agora, que o Primavera optou por não entrar, né? É uma decisão interna deles, financeira. E você tem um Campeonato Mato Grossense. Se você chegar entre os dois, né? Se você chegar numa final, você ganha o direito ali o campeão ele escolhe Copa do Brasil ou Série D. Entendi. Né? A maioria escolhe Copa do Brasil. Então, para o vice, sobra a Série D. E aí, então, você tem essas 2 oportunidades. Entendi. Então, por exemplo, o União está jogando porque ele foi vice-campeão ano passado. Ele está jogando Série D. E o Operário porque ele foi vice-campeão da Copa Federação. Então, ele está jogando a Série D também. Então, se você quiser brigar numa competição nacional, você tem que primeiro brigar na estadual. Né? E se você quiser brigar numa estadual, você tem que brigar na segunda divisão. Então a segunda divisão é bem complicada, é bem difícil assim, o campeonato. Ele tem se tornado cada vez mais difícil
porque a Federação Mato Grossense ela tem tido uma seriedade muito grande, ela tem assim, ficado mais organizada e mais times querem participar. Pra você ter uma ideia, 2021 teve 5 times na segunda divisão, 2022 teve 10. Olha o dobro. 2023 teve 10, possivelmente o ano que vem vai ter 12, 14. Então vai ficar cada vez mais difícil. Vai chegar ao ponto de ter uma Série C, uma terceira divisão do Campeonato Mato Grossense para você ir para B, para depois você ir para A, aí depois você ir para disputar uma nacional. Então é um caminho bem difícil, né? Bem árduo. E aí por isso que eu falo que a importância do que a gente fez lá em Primavera, né? A gente quase fez aqui em Cáceres no ano passado também. Teve, né? O Cacerense teve o acesso, mas infelizmente ele caiu de novo esse ano, né? Para a segunda divisão do ano que vem. Então, enfim, não é fácil, né, você se manter lá. Sensacional, cara. Que história, hein? Cara, é um pouco... Muito curiosidade, legal. Qual que é a sua idade? Eu tenho 37. 37? 37 anos. Eu até troquei experiências com o Ney. O Ney era o treinador do Araguaia. O Ney, pra quem não conhece, o Ney jogou no Internacional, jogou no Vasco. É um cara assim que extraordinário. Excelente pessoa, conheci ele. A gente tomou um café junto lá depois da final. E a gente conversou umas 3 horas, né? E ele tem 37 anos também. A gente conversou bastante lá e é a mesma história, né? Eu contei a minha história pra ele falou, cara, é inacreditável isso. Porque no futebol, geralmente, ou você é do futebol... o cara, né? É jogador. O ex-jogador que virou treinador, né? E é muito difícil você entrar no futebol. Realmente é muito difícil. Se você não for do meio, você tem que ter muita insistência, ou um apadrinhamento muito grande, né? Muitas pessoas que me conhecem superficialmente, às vezes acham que eu sou filho do dono do time, eu sei lá, que eu sou irmão do dono do time, né? Mas ninguém sabe, às vezes, o caminho que você percorre. Ou às vezes acha que eu não sou de Mato Grosso, né? Eu fui num programa esses dias de rádio e o pessoal ficou surpreso de saber que eu sou de Cáceres. Principalmente que eu sou lá de Vila Aparecida, né? Então, alguns já me rotulavam assim, esse cara aí veio do sul. Sei lá, alguém trouxe ele, algum empresário, né? Que rola muito isso no futebol, né? E então realmente não imagino assim eu até acostumei com isso já, porque às vezes assim, as pessoas taxam a gente, né? Por você ser de um lugar, você não pode alcançar um certo nível, né? E eu me lembro até hoje, na primeira aula da licença da CBF, o professor pede pra gente se apresentar. Fala o seu nome, de onde você é e o que você espera do futebol. E eu peguei e falei, cara, meu nome é Bruno, eu sou aqui de Cáceres, interior de Mato Grosso, e meu objetivo é a seleção brasileira. Olha. E tipo assim, todo mundo riu. Todo mundo na aula, era aula virtual, né? Aí o professor falou, cara, vocês estão rindo por quê? Tá certo. Toma. Aí eu ainda peguei, brinquei e falei, professor, eu não tô dizendo que eu vou ser treinador da seleção, mas que eu vou chegar lá, eu vou. Pode ser como auxiliar, pode ser como preparador físico, pode ser como roupeiro, mas que eu vou chegar lá, eu vou chegar. E ele riu, ele falou, não, tá certo, você tem que pensar assim mesmo. E assim, tudo que eu fiz até hoje, eu sempre pensei dessa forma. Eu sempre pensei assim, eu não tô aqui lá Cristiano Ronaldo, não. Eu sempre pensei dessa forma, cara, eu vou ser o melhor nisso. Eu vou procurar, eu vou buscar ser o melhor, eu vou tentar de alguma forma fazer algo diferente do que tem sido feito. Porque assim, eu preciso fazer, eu não tive o mesmo caminho que a maioria teve. Eu preciso de alguma forma de me diferenciar. Então eu sempre busquei isso, né? Eu falo muito assim, a gente aprendeu a ser muito humilde, muito modesto, muito não sei o quê. E tanto que eu sou assim, né? Pô, que resultado, esse campeonato, o título, ainda é surreal para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, a gente mereceu, né, esse resultado, a nossa equipe mereceu, a nossa comissão técnica, os jogadores, a tia da cozinha lá mereceu. Então, assim, foi muito merecido. Não teve nada de mão beijada, não teve nada fácil, foi muito difícil. Você fica longe da família,
você sofre muitas humilhações, né? Você passa dificuldade. Então foi muito merecido e eu falava muito isso nas entrevistas. Se fosse o Araguaia ou se fosse a gente, ia ser merecido de qualquer forma, porque no Araguaia estavam muitos jogadores que conviveram comigo no Dom Bosco. Então eu conheço, né, sei da qualidade deles. Então acho que a gente fez por merecer, sabe? Foi uma coisa assim que veio para coroar um trabalho muito bom assim em grupo. Cara, parabéns. Que Parabéns história. mesmo. Que história. Tô até... Cara, parabéns. Surreal, cara. Pra nós aqui é um orgulho mesmo de Cáceres aqui. E eu conheço, né, te acompanhei o início lá no Cáceres, né? Seguro, Cara, né, Marcos? Seguro de jogador. É verdade, hein? E principalmente porque não é uma, digamos assim, uma profissão tão comum, né? Por mais que tenha, não é um caminho por mais comum. que tenha os treinadores, mas assim, a gente não conhece, né? Eu não sei você, não é comum, né? Você conhecer um treinador de futebol, até um colega meu que é treinador de futebol. Verdade. Não é tão comum pro Mato Grosso, né? Verdade. Sim, porque quando a gente chegou na final, eu tava participando de um programa de rádio, aí um programa de TV, aí o cara falou, pô, é muito legal ter um treinador aqui do Mato Grosso. Porque geralmente o Mato Grosso ele importa muito treinador de fora. Tanto que é muito difícil você ver hoje. Se eu não estiver enganado aqui, eu acho que o único que é mato-grossense hoje que estava na primeira divisão era o Odil, que está na União. Que vem fazendo um trabalho muito bom. E os demais todos de fora. Porque existe essa questão de contratar o treinador. Né? Então, se eu não estiver enganado, talvez dos 10 no ano que vem, né, que a gente, né, primavera a gente já vai assinar um contrato aí para renovar a coisa em primeira mão aqui. Aí, ó, não é ao vivo, exclusivo. Né? Bota o selinho exclusivo aí. Existe essa intenção, obviamente, né? As coisas mudam muito rápido, mas eu vou estar lá como treinador e talvez dos treinadores eu seja ali ou o único ou um dos únicos do estado, né? Então, para Cáceres, por exemplo, eu não me recordo acho que teve alguns 2 treinadores aqui já, mas infelizmente não teve projeção. Não tem essa valorização, na verdade. Assim, é difícil essa valorização do profissional. A gente tem, por exemplo, o Cáceres esse ano estava com um treinador daqui da cidade, né? Que é o William, que fez um bom trabalho também. Chegou na semifinal. Então, assim, a valorização do profissional local é difícil, né? Então, eu vou estar numa competição estadual, onde eu vou estar ali provavelmente o que tem o currículo mais curto, né? 2 anos só de profissão, mas que eu vou estar ali brigando. Aí já é uma briga aí é cachorro grande, né? Aí você entra numa briga muito maior, mas que eu tenho certeza, assim, que eu me preparei muito para isso. Eu busquei muito isso. E uma coisa que eu falo muito pros jogadores, desde as categorias de base, os guris daqui de Cáceres sabem, é uma coisa que eu falo muito para eles, uma coisa que eu tenho aversão à bebida. Né? Aos atletas eu falo muito, principalmente ali 15 anos, 17 anos, cara, riscos da sua vida. Não existe um atleta de futebol ou de qualquer outro esporte que bebe. Ah, mas a cervejinha, cara, não tem. Não tem como. É água e óleo. Né? Quando fica adulto, aí você não pode mais, né? A pessoa toma a decisão dela. Mas mesmo assim, a mentalidade do atleta, ela tem que ser a seguinte, a carreira dele é muito curta. Cara, 10 anos no máximo, 10, 15 Principalmente anos. se o cara almeja um alto rendimento. Se ele almeja alto rendimento. Então, não dá. Ou você é um atleta em qualquer esporte, ou você vai ter uma vida comum igual todo mundo tem. Churrasquinho, cerveja, né? Não tem como. As coisas não conciliam. E o grupo que eu montei, eu consegui colocar isso na mente deles. Alguns já bebem, né? Tomam uma cervejinha. Ah, professor, mas você não bebe? Cara, muito difícil. Assim, é muito raro eu tomar uma cerveja, é muito raro eu estar, consumindo bebida alcoólica. Por quê? Mas eu não sou atleta. Mas eu sei que hoje, para o que eu preciso, né? Para o que eu quero focar, é algo que eu tenho que me policiar.
né? Então, os atletas esse ano, por exemplo, a gente fez um pacto lá no clube, inclusive de cortar refrigerante. Eles cortaram refrigerante, cortaram doce, um monte de outras coisas lá que a gente sabe que atrapalha o rendimento deles dentro de campo, né? Eu levei livros para eles lerem. É profissional no detalhe, né? Profissional no detalhe, porque assim, o jogador de futebol não é só o físico, é a mente também. Então, não é só o treino ali, é as 24 horas, né? Porque pensa bem, Wagner, eu convivi, por exemplo, o meu capitão lá, o Júlio Brasília, o cara joga bola desde os 10 anos de idade, sei lá, desde da base, e ele tá com 31 anos. Então, ele já tá no futebol tem mais de 20 anos. Eu falei, cara, o que eu tenho pra ensinar pra esse cara, bicho? O que eu vou... Ó, vai aqui, vai ali. Não tem como. Então, eu peguei o que eu podia, né? Eu falava pra eles. Uma coisa que eu escutava muito no mundo de empresas, né? Não faz sentido você contratar pessoas inteligentes se você tem que ficar dizendo a elas o que elas têm que fazer a todo momento. Show. Então, é uma coisa que eu repetia muito para eles. As preleções, eu falava muito pouco de tática. Não sei o quê. Olha, gente, o que eu peço é isso. O jogo que eu gosto é esse. E aí vocês têm capacidade técnica para executar isso. Vocês têm liberdade para jogar. Vocês não precisam ficar travados no modelo de jogo que eu acredito que é o melhor. E isso eu fazia desde a base. Então, assim, e realmente eu consegui juntar jogadores muito inteligentes que você passa uma missão para eles e eles cumprem. Executa. Então, se você pegar uma estrutura de empresa, é o que? É isso. É você pegar pessoas boas e não falar, cara, carimba isso, digita isso. Não. O resultado que eu preciso é esse, tá? É lógico que existe um estudo do time adversário. Você vai lá, a gente fazia muito scout assim, dos times adversários, né? Todos os nossos adversários nós fizemos estudos. Né? A nossa comissão estudava o time, assistia os jogos e falava, olha, esse time aqui não pode dar esse vacilo. Esse time aqui, a hora que ele se movimentar de uma forma tal, a tendência é que ele tome um gol, é que ele sofra um gol, né? Então, a hora que ele começar a fazer um movimento assim, vocês já sabem o que tem que ser feito. É atacar por aqui, é defender ali, é mudar o corredor. Enfim, uma coisa que eu mais pedia para eles era até como é que chama aquela figurinha? Sticker? Jogador Eles mandavam lá uma foto minha lá e muda o corredor, caralho. Depois eu vou te mandar. Então eles têm muito disso, sabe? Mas é uma brincadeira saudável, porque o que eu mais pedia para eles era isso, né? A mudança de corredor a todo momento, para você gerar movimentação no time adversário para criar espaço. Ô Bruno, uma curiosidade. Você tá lá, o estádio lotado, o pau tá quebrando lá, e você precisa gritar com o jogador lá, os caras escutam? Não escuta. Assim, eles fazem sinal assim e tal, mas não... Não tá escutando nada, né? Não tem... Porque ali a gente fala muito assim, Wagner. A gente como treinador, eu falo isso muito. O treinador, Bruno, entendo que o nosso maior papel é não atrapalhar o time. É deixar o time jogar e dar condições para eles jogarem. O que dá condição para eles jogarem? É você ter uma boa alimentação, você ter um bom alojamento, é você ter uma boa logística, é você conseguir condições para que eles trabalhem da melhor forma. Por exemplo, a gente fazia lá, uma coisa que eu pedi, né? Não vou falar que eu exigi, mas eu pedi muito, com muita ênfase para o presidente, que eu queria o acompanhamento psicológico. Né? Mas será? O ano passado a gente não teve tanto resultado. Cara, é necessário. Aí uma vez por semana, os jogadores faziam lá, né, na faculdade lá, a psicóloga reunia todos eles e faziam um encontro, igual a gente está conversando aqui. Conversava, falava de um monte de coisa. Eles iam se integrando, eles iam conhecendo a história um do outro e eles iam criando esse laço. Né? Que legal. Então isso é muito importante para uma equipe. Às vezes você não gosta, eu não gosto do Wagner. Odeio o Wagner. De repente eu descubro que o Wagner quase morreu de alguma doença e falo, caramba, que história, né? Caramba, eu tava tão... E eu começo a criar um vínculo com o Wagner e eu começo a correr por ele dentro de campo. Então é muito importante esse vínculo emocional deles. É mais importante até que às vezes um trabalho físico, né? Alguns jogadores eles iam pedir, professor, eu não quero ir lá no encontro com os psicólogos, tá muito chato, não sei o quê. Eu falava, cara, se você vier me pedir
para não ir num treino físico, porque você tá com a dor na posterior, eu vou te liberar. Mas do psicólogo não abro mão, velho. Não abro mão. E para mim é critério para ir para jogo. Então isso eu não abro mão. Eu acredito muito nesse fator psicológico no esporte. O ano passado a gente teve no Cáceres, né? A Tayara fazia. E teve um resultado. Foi muito modesto ainda, mas teve um resultado. Então eu falo que a gente se cercou de todas as possibilidades para ter um bom resultado dentro de campo. E, cara, ele veio. Os jogadores hoje sabem. Eles sabem, né, se eles estiverem assistindo, que fez total sentido esse fator psicológico, né? A gente saiu atrás no placar 2 vezes esse ano, nessa competição, e conseguimos reverter. Então, esse fator psicológico aí foi primordial, assim, para o nosso resultado. Cara, que legal, que legal. Isso aí no exército tinha uma frase, né? Quando a carcaça, o corpo não aguenta, a mente arrasta, né? E é isso aí. O cara tá com a cabeça boa. Meu pai falava que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Mas é isso. Eu acho assim, não tem... a minha comissão era muito competente, né? Quantas pessoas são na comissão? Ó, a comissão, geralmente, você tem ali o preparador físico, o treinador de goleiros e o auxiliar técnico, né? Aí tem times que tem auxiliar do preparador físico, auxiliar do preparador de goleiros, né? Mas a gente tinha ali o André, que era o meu auxiliar técnico. O André é lá de Primavera, ele é da casa, né? Ele é do clube. O Gustavo Rodrigues, que era o preparador físico, que é aqui de Cáceres. Olha. Mais especificamente lá de Glória do Oeste. Ele tem 26 anos, ele trabalha muito com atletismo aqui. Ele e a esposa dele, a Isabelle, eles são bem... Inclusive a Isabelle participou do Troféu Brasil agora, que teve ali em Cuiabá, né? Lá no arremesso de martelo. Então eles são bem influentes aqui no atletismo. E aí o Gustavo da Rocha, tem 18 anos, ele é daqui de Cáceres também, e foi o nosso preparador de goleiros. Que legal. Olha, a gente era a comissão mais jovem da competição. Que massa. Ele com o Gustavo da Rocha com 18, o Gustavo Rodrigo com 26, o André tem 33 e eu com 37. Era o mais rodado. Mais rodado. Era o mais experiente ali. E então esse fator assim deles terem a liberdade de trabalhar e ter condições também, né? Foi primordial para isso, porque eu falo muito assim, o futebol talvez só eu apareça, né? Talvez só o treinador apareça, mas é pro bom e pro ruim, né? É pro bom e pro mal. Eu falo muito para eles, quando perder, fica tranquilo, a culpa é minha, eu assumo tudo, né? Inclusive pros jogadores. E, cara, quando ganhar vai estar a minha cara lá estampada, mas eu faço questão sempre de falar isso, né? Os posts que eu faço, eu posto sempre assim, a comissão junto. Eu falo muito disso, do coletivo, né? Por exemplo, os jogadores que entram jogando são 11, mas que ficam no banco, às vezes são 10, 12, 15. A gente até estava falando em off, né, da questão da medalha, né? A medalha toda. Você falou assim, aqui em Cáceres tem mais 2 pessoas, né? Sim. Que tem a medalha, que da comissão. Né? Sim, sim. Os 2 Gustavos, né? Eles têm essa medalha também. O Fabrício, ele é daqui da Corixa. Não é Corixa, ele mora numa fazenda. Ele é da região. Ele é jogador, né? Ele é da região. Ele tem acho que 19 anos, 20 anos. Aí tem um de Glória do Oeste também, que é o Ítalo. Tem o Thiaguinho lá de Araputanga. E só. Então, são os daqui da região que a gente sempre leva, né? Porque tá há muitos anos já junto. E aí tem as outras medalhas que ficaram espalhadas aí Brasil afora, né? Bahia, São Paulo, Goiás. E acho que umas 5 ficaram lá em Primavera também com os jogadores. Com os jogadores. Legal, cara. E aí o troféu fica lá, né? E aí você tá morando em... Hoje eu moro em Cuiabá. Hoje eu moro em Cuiabá. Eu voltei agora, né? Fiquei em Primavera lá desde a competição inteira. Voltei. Mas aí com a família ou não? Não. Aí é o que eu falo. A gente fica longe, né, da família. Porque não dá para levar, porque assim, é um período muito curto. Então, você leva a filha, da esposa, tem que acompanhar e acaba não sendo viável nesse momento. Né? Mas eu falo muito assim, em algum momento... porque hoje você tem treinadores, por exemplo, que o cara ganha 1 milhão por mês. Outro que ganha 500 mil, outro que ganha 80, outro que ganha 10. Então, hoje, para você mover a sua família...
para um lugar, você tem que estar muito bem estruturado, né? Exatamente. A maioria dos treinadores, eles não trazem a família junto. A não ser que eles se estabilizem no clube, que tenham uma longevidade maior, né? Então, hoje, para mim, não vale a pena, porque Primavera é 200 quilômetros de Cuiabá. Então, uma das coisas que eu condicionei, né? Foi que eu viesse toda semana para Cuiabá para ver a minha família. Tem uma filha de 8 meses, né? Uma de 7 anos. Então, queria sempre estar vendo a minha esposa, minhas filhas. Né? Então, isso foi uma coisa que eu condicionei mesmo, né? Para eu não ficar muito longe deles por muito tempo. Tem treinadores do exterior, né? Que não trazem a família, né? O Abel Ferreira, eu não sei se a família dele já está aqui, do Palmeiras, mas ele ficou, se não me engano, um ano e meio aqui, a família dele lá em Portugal. Né? Então, ele viu que porque é complicado, imagina para ele ter que atravessar o oceano, para mim 200 km é difícil, né? Então, tem muito isso, sabe? Antes de entrar na profissão, eu pesei muito isso, uma coisa que eu sempre assim prezei muito foi realmente a presença da minha família, né? Estar junto com eles. Então, eu confesso que ficar aí 3 meses longe das minhas filhas, da minha esposa, foi bem difícil. Né? Mas são ócios do ofício aí, né? Faz parte da profissão. Então tá. E Bruno, presentear aqui com a nossa caneca especial de participação do podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E se você puder deixar uma mensagem aí para quem está acompanhando a gente aí, tipo, nesse sentido mesmo de insistir no seu sonho, de que você poderia deixar de mensagem? Wagner, assim, mensagem assim pronto, é difícil, mas eu vou te contar uma coisa que aconteceu nesse campeonato. Que lá na região onde eu morei, em Vila Aparecida, tem um projeto lá que chama Toque de Letra. Trabalha com crianças, né? Especificamente no futebol. O professor Neto lá, que comanda o projeto. Inclusive é um projeto da TRC. E eles fizeram lá, na final, eles montaram numa sala que eles têm lá do projeto, um telão. E as crianças assistindo a final. A criançada toda fizeram cartazes. Você precisa de ver, cara. Eu vou te mandar os vídeos depois. Vamos Primavera, não sei o quê. Aqui em Vila Aparecida, Primavera tem torcida. Cara, eles me mandaram aqueles vídeos, bicho. Eu te juro, velho. Cara, você trocaria a medalha por aquele momento, eu trocaria na hora. Porque eu acho que, assim, eu cresci num lugar que eu não tinha referência, eu não tinha inspiração. E hoje... do local, sabe? Assim, pô, eu quero ser igual esse cara. A não ser meu pai e minha mãe. E naquele momento eu percebi que eu era referência para aquelas crianças. Cara, aquilo para mim foi assim, foi surreal, porque eu até me emocionei na hora lá, porque eu tava lá há pouco tempo e eu tá assim, de alguma forma inspirando aquela criançada. Foi para mim algo que foi surreal. E a única coisa assim que eu tenho para falar talvez aquele clichê de não desistir, né, do que você acredita, porque de alguma forma, em algum momento eu desisti do que eu acreditava, adormeci, mas foi por uma ocasião de que realmente eu precisava daquilo, não tinha como, né, me manter. E assim, uma mensagem, cara, de uma forma assim bem simples, seria assim: a sua condição, ela não vai dizer o que você vai ser no futuro. Independente da situação que você está passando. A sua condição atual, talvez é uma coisa que vai te moldar para algo que você precise. Então, se em algum momento a sua condição atual, seja ela qual for, nesse momento eu estou com uma dívida muito grande, nesse momento eu estou com uma doença grave, alguém da minha família está com uma doença muito grave, aquilo ali não vai condicionar o que você vai ser no futuro. O que vai te condicionar o que vai ser no futuro, o que você vai ser no futuro, é aquilo que você está fazendo naquele momento. O que eu estou fazendo diante desse problema, diante dessa situação? Então, eu estou falando com propriedade. Eu saí de um lugar que é assim, que tem poucos recursos, né? Tinha poucos recursos, e hoje eu sou mais reconhecido em Cuiabá
do que talvez no lugar que eu morei muitos anos, que é aqui em Cáceres. Né? Eu fui campeão num estádio centenário, que é o Dutrinha, um estádio assim, lendário lá eles falam que o Dutrinha é o templo do futebol em Cuiabá, mesmo que você tenha uma arena Pantanal. Então eu saí de um vilarejo que tinha 500 pessoas, de uma família que não teve muito estudo, e eu consegui ser um treinador campeão no meu estado. Show. Então, eu acho que assim, não desista, não, por mais que as pessoas te critiquem, por mais que as pessoas falem que não vai dar certo. E uma coisa que a minha mãe falava, e eu já escutei isso de outras formas em palestras que eu fui, né? Que árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. Então, assim, se alguém estiver tacando pedra, se estiver de alguma forma te maltratando, é porque você é uma árvore que vai dar fruto, né? Então, acho que a mensagem é essa. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, se estão te atirando pedra, é porque você está florando, você vai dar fruto e você vai ter algum resultado na vida. Então, acho que a mensagem é essa, não desiste do sonho. Eu não desisti. E uma outra coisa, acredite assim, nas pessoas que estão ao seu redor, principalmente na sua família. Eu não poderia deixar de terminar esse podcast aqui agradecendo a minha esposa, Letícia, as minhas filhas, Alice e Elisa, então, que hoje são a minha família, são a minha base, é onde eu volto quando tudo dá certo, é onde eu volto quando tudo dá errado, e é onde eu tenho meu porto seguro, né? Aos meus irmãos, o Juan, o Adriano, o Gustavo, ao meu pai, né, o Joaquim, que formou o meu caráter, formou a pessoa que eu sou hoje. Então, muita gratidão. E a minha mãe, né, Aparecida, que não está mais aqui. Eu falei, né, ela faleceu há uns 12 anos já. Então é isso, cara. Eu acho que assim, a sua família, por mais às vezes desajustada que ela pareça, né, é a sua base, é onde você vai voltar quando as coisas derem errado ou derem certo. Seguro, é o porto seguro. Então, eu falo muito hoje, eu sou grato a isso. Então, acredito nos seus sonhos, mas sem abrir mão desses valores, né? Sem abrir mão de trabalhar honestamente, de saber que você tem o seu lugar, né? Às vezes o seu lugar não é o que você queria, mas é o que você tem. Então, é muito fácil ser campeão, é muito gostoso, né? Mas eu já experimentei, assim, dificuldades que eu poderia desistir. Então, a sua condição atual não vai dizer o que você vai ser no futuro. O que vai dizer que você vai ser no futuro é o que você está fazendo nesse momento. E eu falo assim, trabalhei muito, busquei e agora eu não posso parar de buscar mais, né? Não posso parar de trabalhar. O importante é isso. É verdade. É isso. Bruno, obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Parabéns. Eu que agradeço. Valeu. Eu que agradeço. Agradecer mais uma vez aí, ó. O John tá no backstage aí ajudando a gente. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui, ó, a SEC, Associação Comercial de Cáceres, o nosso amigo Tato. E também olha, deu certinho, ó, planejado, Casa de Carne do Alemão, nosso amigo Robervaldo. Muito obrigado. Obrigado mesmo por acreditar no projeto. Tamo junto. E nosso churrasco sempre é carne de lá, né, Alisson? Casa de Carne do Alemão. Rapaz, pensa na picanha caprichada, hein? Galera, então vamos lá. Até a próxima. Obrigado. Curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Tchau, tchau. Valeu. Galera.